Fala, pessoal. Hoje estamos aqui no podcast. Vocês podem perceber que a cadeira aqui do meu lado está vazia. E você que nos acompanha aqui no canal deve estar acostumadíssimo a ver o Anderson e o Rogério, ou o Anderson e o Rogério. Dificilmente vocês me veem sozinhos. Se você não acompanha o canal, me apresento. Eu sou o Michael de Jesus, alguns me chamam de Michael, outros de Michael, aí você escolhe como você quer me chamar. Apresento o podcast aqui hoje. Sou servidor público, assim como o Rogério e o Anderson, né? Cada um na sua área. O Anderson é o Tribunal de Contas, o Rogério, que apresenta o podcast, é empregado público do Corém, e eu sou procurador aqui dentro do nosso estado de São Paulo. E hoje, aqui nós vamos entrevistar uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque ele tem muito a falar para vocês, justamente porque, assim como eu, hoje ele é procurador, mas ele não começou numa procuradoria. E eu sei que você está assistindo um podcast e pode pensar, mas eu não estou nem formado em direito. O entrevistado de hoje já passou por tudo que você imaginar, já foi policial, já foi agente penitenciário, já foi delegado de polícia, resolveu cair de paraquedas na procuradoria, mas quem vai contar tudo isso para vocês é ele, aqui o nosso entrevistado aqui, o Roberto, mas é mais conhecido como Vasconcelos. Vasconcelos, tudo bem? Tudo bem com você? Antes de tudo, eu quero aqui agradecer você, deixa eu me posicionar melhor aqui, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite de vir participar aqui do nosso podcast. Vasconcelos, pessoal, é um colega meu de trabalho, nós aqui trabalhamos hoje na mesma procuradoria, ele aceitou gentilmente vir aqui contar um pouco da história dele para vocês, e aqui eu queria registrar o meu agradecimento. Sei que não é fácil vir para cá num dia como hoje, que eu não vou nem falar para vocês que dia que é hoje, mas um dia como hoje aqui eu sei que não é fácil, obrigado mesmo. E aqui eu gostaria que você se apresentasse para a galera aqui, e a gente vai começar aqui trabalhando um pouco de quem é o Vasconcelos aqui. Fazendo um resumo, eu estudo para concurso já estudei uns 15, 20 anos, já fui soldado PM temporário, depois fui agente penitenciário, delegado de polícia civil lá no estado do Ceará, fui procurador do município de Santos também, durante pouco tempo, mas fui. E atualmente estou na procuradoria lá junto com o Michael. Tá certo, Vasconcelos. A gente vai aqui falar um pouquinho dessas trajetórias todas que você enfrentou no mundo dos concursos. Vamos começar pelo começo. Qual que é o começo? Olha, quem já me conhece aqui do canal sabe que eu resolvi estudar para concurso público. Eu não sou hipócrita, em primeiro lugar, para sair da linha da miséria. Eu vivia abaixo da linha da miséria e eu tinha como propósito de vida passar num concurso público para ter estabilidade financeira e econômica. Mas não era só isso. Eu gostava da ideia de eu ter uma estabilidade financeira também exercendo uma função que eu sei que eu ajudaria o próximo. O serviço público tem muito disso. Mas cada um chegou no serviço público pelos seus motivos. Você tem algum servidor público na família? Ou você já fez estágio em algum órgão público? Ou você um dia estava passando na rua e viu na banca de jornal a notícia de um concurso? Cada um tem um motivo. Qual foi o seu motivo? Conta pra nós. Em que momento a mosquinha do concurso público picou você? Quando eu estava naquela fase de o que eu vou fazer da vida? Eu queria entrar para as Forças Armadas. E eu queria ser fuzileiro naval. E para ser fuzileiro naval tem um concurso. Foi aí que começou. Eu prestei para fuzileiro naval, não passei. E também via propagandas de cursos preparatórios, militares no centro. Inclusive eu vim fazer no centro, fiz uns 6 meses, não assimilei muita coisa. Aí eu comecei a estudar na minha mesa de ferro que eu tinha lá, que era também aquela tipo mesa de bar quadrada. Sei. Eu colocava os livros lá em cima, que na época não tinha internet, não tinha computador, e lia livros, né? Aí, assim, depois eu prestei o concurso de soldado PM temporário, que era uma função que tinha aqui no estado de São Paulo, que era para pessoas entre 18 e 23 anos, e você trabalhava na parte administrativa do batalhão. Aí, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui ser esse soldado temporário, com 19 anos. Aí eu fiquei entre 2005 e 2007 nessa função, né? Aí, nesse curso de formação, aí teve o curso de formação para soldado temporário. Foi engraçado, né? Que eu nunca tinha trabalhado. Aí, teve uma vez lá que a gente teve que limpar a cozinha lá do curso de formação. Aí, eu, querendo trabalhar, né? Cheguei, taquei o sabão lá no chão da cozinha,
e comecei a esfregar, né? Aí o soldado lá responsável... Ô, monstro, você tem que tacar água primeiro, varrer, depois, por último, você taca o sabão. Você não pode tacar o sabão e sair esfregando, né? Deu sujeira, não sabia, né? não sabia nem lavar. Não sabia. Aí, beleza. Aí eu fui trabalhar lá no batalhão que eu tinha escolhido. E como eu também não tinha muita experiência com o computador, né? Porque eu nem computador eu tinha, só ia de vez em quando na lan house lá. Aí eu fui mandado para trabalhar na cozinha do batalhão. Fiquei 2 anos lá trabalhando na cozinha do batalhão, literalmente lavando prato, alface, saladas em geral, né? Só que lá eu conheci pessoas que prestavam concurso também, né? Aí essa parte foi boa. Eu acabei começando a estudar melhor, entendeu? Aí ficou muito bom essa parte. Conheci várias pessoas que me ajudaram, que davam dicas. Aí nesse meio tempo eu conheci também umas outras pessoas que também estavam prestando concurso. Aí eu prestei para soldado efetivo da PM, só que eu tinha um problema na vista que eu não enxergava e a PM ela é bem criteriosa, né? Sim. Aí eu fui reprovado no exame de vista. Inclusive na época eu precisava usar óculos e eu não usava. Ih, rapaz. Aí no dia do exame de vista, eu passei no teste físico e tal, no dia do exame de vista eu não usava óculos. Aí eu fui olhar as letrinhas lá e eu não estava enxergando nada. Aí eu chutei as letras, né? Errei tudo, né? Claro. Com tanta letra no alfabeto, dificilmente se acertar. Aí a examinadora lá depois chegou, foi me dar o resultado, ela falou, ó, você sabe que você não acertou nada, né? Você tá reprovado. Aí ela me reprovou. Aí, nesse meio tempo, como era contrato de 2 anos, né? Eu saí prestando vários concursos. Vários concursos. Fiz de inspetor de alunos da Prefeitura de São Paulo, de Embu-Guaçu, que era ali mais ou menos perto de onde eu morava também, no Grajaú. Fiz vários concursos. Tinha mês lá que eu chegava a fazer 3 concursos por mês. Todo final de semana eu ia fazendo. Eu fui fazendo vários concursos. Aí uma outra situação engraçada também que aconteceu lá nesse batalhão, que eu tava lembrando aqui da minha colinha, que quando eu tava trabalhando, que eu nunca tinha trabalhado, né? Não tinha experiência nem com cozinha. Certo. Eu percebi que pelo menos de lavar a cozinha você não tinha. Não tinha. É. Minha mãe sempre fez tudo, né? Claro. Eu vim de uma vida simples, mas minha mãe era aquela que não deixava a gente fazer nada em casa. Aí o soldado responsável lá da cozinha chegou, chamou o outro chefe dele, hierárquico, e foi reclamar de mim e do outro rapaz que estava lá na cozinha. Aí ele foi, primeiro ele falou do outro, ó, aquele ali, ele sabe fazer as coisas, mas ele faz tudo reclamando, né? Aí é ruim, que tudo ele reclama. Já esse outro aqui, que era eu, ele não reclama de nada, ele é bonzinho, mas faz tudo errado. Aí, beleza, aí eu fiz soldado efetivo, prestei muitos concursos. Eu cheguei a ficar primeiro nesses concursos, um que eu fiz de monitor de Embu-Guaçu, que eu não cheguei a tomar posse, mas eu fiquei em primeiro. Mas é monitor do quê? Monitor escolar? Monitor escolar. Ah, Foi o único concurso que eu fiquei em primeiro. em Embu-Guaçu é um município, né? Então foi um concurso municipal. Foi. Eu lembro que eu também fiz um concurso nessa época, eu saí prestando vários, que foi interessante. Oficial administrativo da Unesp. Eu lembro que era 40 questões e eu acertei 38. Falei, pô, foi bem... Foi pras cabeças, Foi né? bem pra caramba, né? É. Vou ter chance. Aí saiu o resultado final. Mais de 100 pessoas tinham gabaritado a prova. Jesus amado. É. Você foi você conseguiu acertar 38 de 40 e tinham mais de 100 pessoas que fizeram 40. Deve ter tido mais de 100 pessoas que fizeram 39. Então eu não fui muito bem. A prova que devia estar fácil, né? Eu fiz também Guarda Municipal de Santos, que depois foi acabar se concretizando agora, muitos anos depois eu vim morar em Santos, mas eu já tinha esse interesse em morar em Santos. Morar na praia é bom, né? É. E então vamos aqui recapitular aqui. No caso, você entrou pelo mundo dos concursos públicos prestando esse concurso de soldado temporário que se fala? Foi o primeiro. Primeiro prova foi de fuzileiro naval.
Fuzileiro naval, isso. Depois você virou esse soldado temporário, esse é o nome? É. Mas isso ainda não era um cargo efetivo, né? Era uma função. Tinha concurso, mas era uma função, era um contrato. Você tinha quanto tempo que era de Era validade? 2 anos. 2 anos. Você Até ficaria por isso que eu 2 fiquei anos. preocupado e saí. Tudo que abria lá, eu via Então, tá certo. na banca de jornal lá, vai ter concurso de não sei aonde. Eu ia lá e fazia. Então tá certo. Então aí, o fato de ser um cargo temporário, para quem talvez não conheça aqui a administração pública, em regra, concurso público é até se aposentar. Mas existem cargos temporários. Eu vou citar como exemplo, eu trabalho numa cidade litorânea, Guarujá. Guarujá tem todo ano abre processo seletivo para salva-vidas. Por quê? Porque é uma função que não precisa do ano inteiro dela. É só temporário, né? Então é um processo seletivo que se assemelha a um concurso, mas temporariamente a pessoa ocupa aquela função, ela não ocupa um cargo, e depois ela acaba perdendo aquela função, então ela não tem estabilidade. Então esse soldado temporário também acontecia isso aqui em São Paulo. Você passou, né? Essa função nem existe mais. Nem existe mais. Ele foi considerado inconstitucional porque o Estado de São Paulo abriu durante 10 anos esse concurso e não era algo temporário, porque tem que ser algo que tem que ser uma situação ali específica, né? E era algo que ele sempre estava abrindo. Aí teve muita ação judicial e não existe mais esse cargo, essa função. Mas né? então, perceba, né? Você, em razão de você entrar em temporário, é que você sabia que você tinha um prazo de validade ali, e isso te fez, né, criar ali a motivação para continuar estudando. E aí, então, você foi passando, esse inspetor de aluno, você comentou, Aí nesse meio tempo que eu saí prestando vários concursos, tinha um colega que trabalhava comigo lá de soldado temporário que falou que ele estava tentando também entrar para PM soldado efetivo, né? Abriu o concurso de agente penitenciário, eu vi lá na folha dirigida. Aí eu fui, dei uma olhada lá na capa também, tava o pessoal lá do grupo tático dos agentes penitenciários fardados, e eu queria ser policial, né? Falei, vou prestar. Prestei, eu passei. Eu lembro que eu fiquei em 1000 e pouquinho, mas agente penitenciário chama muito, né? Porque o pessoal geralmente não quer ficar, né? Entendi. Ainda bem que o motivo é esse, o pessoal não quer ficar, não é porque o pessoal é morrendo, não. Porque quando a gente fala também, de agente. Né? Também, né? Quando a gente fala de agente penitenciário, dá um certo frio na barriga, né? Como é que foi? Você conta pra nós como é que foi essa história de você, agente penitenciário. Chamaram você depois de quanto tempo que você passou nesse concurso? 1 ano, mais ou menos. Então, eu vou falar, eu tive psicólogo, foi engraçado. Psicólogo da agente penitenciário. Aí o que acontece? A psicóloga juntou um grupo lá de candidatos e deu uma folha em branco para cada um. Eu fui lá na frente da sala e falei, era para a gente falar como é que a gente se via no cargo de agente penitenciário daqui a 10 anos. Aí eu expliquei que eu tinha a intenção de fazer o curso de Direito para prestar concurso para delegado, e a minha ideia era com os 35 anos ser delegado de Polícia Civil. E eu também aproveitei para falar nessa conversa com ela que eu era soldado PM temporário, né? Para tentar dar aquela... para ver se ela me aprovava. Gerar uma afinidade, né? Tudo da Secretaria de Segurança Pública. Então, só que ela não sabia, eu acho que não sabia, que o soldado temporário não tem psicotécnico, né? Aí ela me aprovou. Eu lembro até hoje também que teve um rapaz, nesse dia, que ela falou que era pra gente ir com a folha branca lá na frente, né? Aí esse rapaz fez um aviãozinho com a folha, começou a falar coisas de avião, deve ter sido reprovado, né? Coisa nada a ver. Aí teve nesses vários concursos que eu prestei também, teve um concurso de AEVP, que é Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que é os agentes penitenciários que trabalham na muralha. Aí nesse dia dessa prova, eu lembro que eu estava lá prestando a prova e tal, e começou a tocar um celular na sala. Aí o examinador, querendo procurar, né, onde é que estava tocando esse celular, e encarando todo mundo, até que ele encarou um candidato lá específico, né, desconfiando dele. Aí ele começou a encarar ele assim, olhou debaixo da cadeira e o celular estava tocando ainda. Aí, até que ele percebeu que o celular estava no bolso dele, era o celular dele que estava tocando. Do fiscal? Do fiscal. Muito cômico isso, hein? Aí ele disfarçou e foi lá e sentou na frente. Pô, o fiscal tinha que ser excluído do concurso. Pô. Nunca mais trabalhar para concurso. Foi muito engraçado isso aí. Muito engraçado. Muito engraçado. Aí eu fui chamado para agente penitenciário, né? Certo. Aí nesse dia, aí eu fui
para escolher o presídio que eu ia trabalhar. Eu queria trabalhar num determinado presídio lá que ficava perto de casa. Eu prefiro não falar o nome, porque ninguém depois, conforme as coisas for falando aqui, não tiver reclamação na internet. Aí eu comentei com o pessoal lá da fila, eu quero escolher o presídio e tal, será que se eu conseguir escolher? Aí o pessoal falou pra mim, esse presídio aí que você quer, geralmente ninguém escolhe não, fica por último. Aí eu fiquei preocupado, né? Eu falei, caramba, né? Então, por que será que ninguém escolhe esse lugar? Ficou preocupado e feliz ao mesmo tempo, né? Porque já que você quer, a vaga seria sua, mas não, aí eu fiquei preocupado. gerou uma estranheza. Por que ninguém quer, né? É porque presídio, né? Quem presídio já é um negócio complicado, né? Todo mundo tem uma presunção de que se existe algo periculoso no mundo, é primeiro lugar trabalhar num presídio. Talvez em segundo é trabalhar numa fábrica de dinamite. Né? Mas presídio acho que é o primeiro. E se é o presídio que ninguém quer, todo mundo deve se preocupar, né? Aí depois eu descobri que, na verdade, esse presídio ninguém queria, porque a maioria muitas pessoas que prestam esse concurso de agente penitenciário no estado de São Paulo são do interior do estado. E esse presídio, ele fica bem afastado. Aí fica ruim para esse pessoal que é do interior viajar para as cidades deles, do interior, Presidente Prudente, Presidente Bernardes. O motivo, então, não era a periculosidade do presídio, não, mas sim a distância. A região geográfica. Mas eu fiquei preocupado, né? Preocupado. E aí, como é que foi essa sua estadia no presídio? Talvez esse seja o ápice da entrevista e a gente está no começo dela ainda. Porque, cara, não é todo dia que a gente conversa com um agente penitenciário. E se tem uma coisa que deve ter história para contar, é um agente penitenciário. Você vê aquele filme do Drauzio Varela, Estação Carandiru, tudo bem, era um médico. Mas é um médico que trabalhou no presídio. Ele escreveu um livro e fez um filme de sucesso porque tinha muita história para contar. Fala para nós, como é que foi o seu estágio? Você ficou quanto tempo lá no presídio? 7 anos. Então não foi estágio. Tá? Como foi a sua experiência aí passando por um presídio? Teve o meu dia que eu fui iniciar o exercício, né? Uhum. Primeiro eu tinha sido nomeado para inspetor de alunos da Prefeitura de São Paulo, já tinha até tomado posse, só que na mesma semana eu fui nomeado para agente penitenciário. Só como o salário era uns R$600 a mais, R$600 para mim era muito dinheiro, né? Eu resolvi, não, vou ser agente penitenciário que vou ganhar mais. É muito dinheiro, mas o que você achava mais perigoso? Cuidar de aluno ou cuidar de presidiário? Eu cheguei a visitar a escola lá que eu ia trabalhar, lá o negócio era complicado também. Você preferiu o presídio? Entendi, vamos lá. Aí no meu primeiro dia de agente penitenciário, eu fui iniciar o exercício lá no presídio. Aí eu cheguei no presídio, né? Crente que ia ter um curso de formação antes, né? Como tem geralmente nas carreiras policiais. Só que na época não tinha um curso de formação antes, você começava já a trabalhar. Aí eu cheguei, fui no RH e do RH me mandaram para conversar com alguns diretores lá do presídio, né? Aí um dos diretores, que eu não vou, acho que eu também nem lembro o nome, me disse: aqui você tem que se preocupar mais com os agentes penitenciários do que com os presos. Eu falei, pô, tô lascado, né? Aí, depois disso, mais no final da tarde, ia ter a tranca, que eles trancam os presos, fazem as contagens e tal. Aí eles, para ver se eu tinha perfil mesmo, né, para ver o que eu ia responder, falaram assim: vamos lá para você ver como é que é, lá no Olho do Furacão. Aí você entra, né? Eu entrei lá com mais ou menos mais uns 5 agentes penitenciários, eu e mais 5. Aí eles fizeram a contagem, né? Você só entra eles entram com umas chaves na mão e umas caixas com o nome dos presos, pelo menos era assim na época, e entrava lá no meio de 1.800 presos. Mas como é que era? Você entrava armado, sem arma? Sem arma. Não, mas assim... Sem arma, só com a chave, com Deus e morrendo de medo, né? Assim, deixa eu ver se eu entendi. Você não tinha curso de formação? Não. E ainda não andava armado? Não andava armado. Rapaz... Eu tinha 22 anos, aí eu entrei. Gente, você que tá prestar concurso pra agente penitenciário aí, é bom você amar muito essa profissão, porque você tá vendo que existem alguns obstáculos, né? Era assim no estado de São Paulo, não sei se é assim ainda. Em outros estados eu sei que não é. Desse jeito que eu tô dizendo. Que mal. Eu visitei outros presídios lá, inclusive no estado do Ceará que eu trabalhei, lá o pessoal anda armado dentro do presídio, faz uma contenção à distância dos presos, não é desse jeito, não. Aqui. Então o estado de São Paulo, então, pelo menos era assim, a gente não sabe ainda se é, porque faz um tempo que você deixou de ser. Isso era entre 2005 e 2007. Não,
entre 2008 e 2014. Então em São Paulo você não tinha curso de formação e você não usava arma e eram mais ou menos quantos agentes penitenciários, assim, quantos presos por agente penitenciário? Você consegue dizer mais ou menos esse cálculo? Não consigo, mas os agentes que lidavam diretamente com os presos, desse universo de 1.800 presos, eram 6. Só que o presídio ele tem vários setores, né? Muralha, tal, que inclusive é outro concurso, portaria, que o pessoal revista quem está entrando, tem os setores administrativos. Aí tem bastante agente penitenciário, mas dos que lida diretamente com os presos ali são 5, 6 para 1.800. A história tá ficando muito boa. Você não tem curso de formação, você não anda armado e é em torno de 6 agentes penitenciários para 1.800 presos. Bom, aqui eu não preciso ser muito pessimista para entender que o presídio só não vira se os presos não quiserem. Porque se eles quiserem, eles fazem o presídio virar. Como é que você lidava com essa pressão diária? De todos os dias estar trabalhando ali num ambiente em que, né, eu sei que pode ser que tenha um ou outro ali inocente, está preso injustamente, mas a maioria das pessoas ali estão cumprindo a pena por algo que elas fizeram. E algo que elas fizeram é algum tipo de violência, né? E como é que você lidava com essa pressão? De não estar armado, de estar num contingente reduzido, lidando num ambiente que era um barril de pólvora, que a partir do momento em que qualquer organização entre os presos acontecesse, o presídio virava. E quem que estava ali num primeiro momento na contenção era você. Como é que você lidava todos os dias? Todos os dias não, assim, eu imagino que você tinha dia de folga. Mas como é que você lidava assim, diariamente no trabalho com essa pressão toda? Me explica um pouco. Não tem como falar, não tinha medo. Isso aí eu entrava lá morrendo de medo. Lógico que depois, conforme você vai entrando todo dia, você vai se acostumando, né? Mas o medo sempre tinha, né? De, será que hoje vai acontecer alguma coisa? Não vai? Porque você não tem o que fazer no 1.800 presos, você vai fazer o quê? Se eles decidirem te pegar de refém, né? Era difícil. Eu fiquei, você ficou 7 anos trabalhando diretamente lá com os presos? Não, depois de um tempo, uns 8 meses, 9, conforme vai chegando servidores mais novos, você consegue meio que sair do olho de furacão e os mais novos vai para os piores setores, né? Mas era negócio medo mesmo e, inclusive, já tive até pesadelo, era um negócio tenso. Não, mas eu imagino. Mas assim, agora uma curiosidade minha. Eu não sei se quem está assistindo tem essa curiosidade, mas eu estou muito interessado nessa parte da história. Gente, posso garantir a vocês, apesar do Vasconcelos trabalhar comigo na procuradoria, a gente trabalha em prédios diferentes, eu nunca tive essa conversa com ele. Eu estou matando curiosidade aqui, nesse momento. Como é que era a sua relação com os presos? Tinha aqueles presos que você conversava? Não estou querendo dizer que você tinha relação de amizade, não era isso. Mas você estava num ambiente em que eles conviviam, né? Os presos passavam na sua frente. Não é possível que você passava 1 mês, 2 meses, 3 meses sem nunca olhar na cara de um preso e conversar. Só que na medida que você vai conversando, eu presumo eu que tem aqueles presos que são mais... Eu não sei se é o termo mais adequado que eu usaria aqui, mas para ficar mais didático. Tem aquele preso que é mais chapa, aquele preso que conversa mais com você. Você tinha isso lá? Eu procurava não ter muita relação com os presos, não. Tipo, decorar nome, ficar com muita conversinha, não. Mas uma coisa que tinha lá, que talvez você vai achar interessante, é porque, como tem uma facção dominante aqui no estado de São Paulo, né? Geralmente o pessoal conversava com um preso só, né? Porque esse preso... Geralmente tinha um preso lá que não é que ele era o chefe da cadeia mesmo, porque quem mandava na cadeia é o Estado, né? Mas você falava com ele... O pessoal falava com ele e ele passava a mensagem lá para os demais, né? Vai ter que ser assim, senão vai acontecer assim, assado. Entendeu? Geralmente tinha um preso ali que ele era o líder deles, né? E a gente sabia quem era. Aí quando tinha algum problema, vamos conversar com esse cara para não acontecer mais, né? Inclusive teve uma situação interessante lá, no tempo que eu trabalhei, a gente tinha muito problema com presídio, o meu e outros também, né? Muito problema com cachaça que os presos faziam com... A Maria Louca? Com o pão lá, eles deixavam fermentando e tal. Até que teve uma época que teve um... Só um minutinho. Gente, eu sabia o nome da bebida, não é porque eu já fui preso e tomei Maria Louca, não. É porque eu gosto muito de... Eu já li vários livros sobre facção, né? Então a gente acaba pesquisando e alguma coisa são universais. Porque eu já percebi, lendo os livros que eu leio, as coisas que eu leio,
que dentro da cadeia tudo tem um nome próprio. O vaso lá, eu não sei se às vezes davam um nome, mas toda cadeia tem as coisas que tem nome próprio. A Maria Louca tem o seu nome também, né? Uma bebida que era feita a partir da fermentação, do arroz, do pão, tudo depende do presídio. Por isso que eu conheço. Mas então... O vaso sanitário tem um nome também que agora me fugiu. Você tá sabendo bastante mesmo. Aprendeu? Eu nunca fui preso, não. Então, eu tava contando a história da cachaça. Até que teve uma época que teve um preso que ficou bêbado, né? E quando o cara tá bêbado, o cara perde a noção, né? Ele acabou mexendo com uma visita lá de outro preso, aí deu uma maior confusão. Aí depois disso, os criminosos lá combinaram entre eles que não ia poder ter mais essa cachaça no presídio. E acabou, nunca mais teve. E era uma coisa que a gente ali tentava tirar, né, e nunca conseguia. Aí entre eles decidiram lá que não ia ter mais e aí acabou. Você vê só. Não é de hoje que a gente percebe em alguns momentos que algumas organizações criminosas têm um poder mais efetivo que o Estado. Pode não ter um poder econômico, nem um poder external maior que o do Estado, mas o poder efetivo... É que eles têm a violência, né? O Estado não pode partir para a violência, né? Ou eles falam, você vai fazer assim ou não vai, aí já sabe o que vai acontecer, né? O Estado tem que respeitar pelo menos teoricamente ali, os direitos, né? Sim. Aí eu tava falando do meu primeiro dia, aí depois que terminei de trancar os presos a primeira vez, teve um agente penitenciário que estava lá que ele foi... Colocaram ele para me ensinar, né? Nesse primeiro dia. Me explicar como é que trancava, a contagem e tal. Acho que eu vou falar o nome dele, é o Valdir, que depois se tornou um grande amigo meu. Aí depois que a gente saiu lá do setor de onde estavam os presos, eu perguntei para ele, aí, faz quanto tempo que você está aqui, né? Colocaram você para me ensinar. Na minha cabeça ele já estava lá faz anos, né? Ele falou, não, cheguei aqui semana passada. Falei, pô, colocaram um cara que chegaram na semana passada para me ensinar. Falei, beleza, né? Aí eu falei, tô lascado mesmo aqui, né? Engraçado. Como é que colocaram uma pessoa que tinha acabado de chegar para me ensinar? Mas faz parte, né? E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Já teve algum momento nesse seu período no presídio que você se estranhou, desentendeu com algum preso, algum colega seu? Ou assim, por mais que é um ambiente que é um barril de pólvora, no geral, o seu tempo que você teve ali, você viu que o convívio não teve grandes abalos, grandes perigos. Como é que foi? Não, era sempre tensão, né? Era sempre momentos tensos. Eu lembro que teve uma vez que teve um determinado chefe, que era na época que eu estava trabalhando mais lá na linha de frente, que tinha uma cela que estava... Uns agentes penitenciários estavam tampando um buraco lá que tinham feito por dentro e os presos estavam lá falando para eles a coisa e eles estavam atrapalhando, né? Aí ele falou para mim, Vasconcelos, vai lá e tenta resolver. Aí eu falei com o outro rapaz que estava comigo, eu vou ficar lá na frente da porta da cela para ninguém mais ficar falando nada ali e não vou deixar ninguém falar nada. Aí eu fiquei lá na frente. Até que os presos juntaram, né? E começaram a falar comigo lá, não sei o quê, juntou um monte de preso na minha volta até que o rapaz que estava lá falou com o chefe, o negócio tá ficando tenso aqui, é bom pedir pro Vasconcelos sair de lá, porque se você não falar, ele não vai sair, né? E eu senti que ali ia ter algum problema, né? Mas eu não saí. Aí até que o rapaz lá, o outro agente falou, o chefe lá falou que você ir lá falar com ele. Se eu tivesse ficado ali, eu acho que ia acontecer alguma coisa. Lá esse presídio, ele tem 2 andares, né? E a parte, pelo menos na época, lá era aberta. Se eles pegar e jogar alguém lá de cima, dá pra jogar facinho. Nossa senhora, realmente deve ter sido uma experiência incrível se a gente penitenciário num estado. Aí foi engraçado também que antes de eu entrar no presídio, né? Eu falei, eu vou fazer uma academia, vou tomar uns anabolizantes pra ficar fortão, né? Pra, se precisar entrar em conflito com os presos, né? Eu dar conta, né? Só que aí depois eu vi a realidade, né? Falei, não adianta eu possa ser o Arnold Schwarzenegger aqui no meio de 1.800 caras que não vai adiantar nada. Eu vou apanhar de qualquer jeito, né? Se apanhar tá bom, né? Se apanhar tá bom. Eu vou apanhar de qualquer jeito. Uma vez eu contratei na minha casa um pintor e, cara, ali pintando ali uma horinha depois ali, papeando, porque eu tenho esse jeito comunicativo, né? Eu gosto de conversar. Pô, papeando com ele ali, ele me contou que eles presidiaram. Não, eu fiquei um tempo preso, fui preso. Aí começou a falar um monte de artigo lá. Eu fui preso, comecei sendo preso por 155, depois eu fui por 157, eu cheguei a ser preso até por 168, né? A gente que é da área jurídica, a gente, só de falar o artigo, eu sei porque eu fui da área criminal um tempo.
né? Hoje eu não estou para falar da minha carreira, mas do Vasconcelos, mas eu passei por órgãos públicos que lidava com a questão penal. E a gente, pô, o cara foi preso até por apropriação indébito. Eu falei, pô, mas você ficou quanto tempo preso? Ele falou uma quantidade de anos que ele ficou preso, que somou tudo, né? Essa que é a verdade. Ele não fez um crime grave que ele pegou uma pena alta, mas ele fez vários crimes que somado. Ele falou que dentro da tranca mesmo ele ficou quase 8 anos. Aí eu comecei a ficar perguntando pra ele, assim como eu tô perguntando pra você, como é que eram as coisas lá, né? Na vida dele, né? E aí ele me falou assim, tá, assim, no geral, a facção depois que tomou conta, o pessoal se respeita mais, tem menos selvageria, tudo. Ele falou, a gente só ficava de olho nas escovas de dente. Aí eu falei, escova de dente? Ele falou, porque a gente tinha que ter medo de escova de dente. Quando a gente percebia que uma escova de dente sumiu, é porque alguém ia morrer. Eu falei, cara, mas o que tem a ver com a escova de dente? Ele falou, quando o pessoal ia parar alguém, eles pegavam uma escova de dente, ficava lixando no chão, no pátio, até virar ponte aguda. Quando o cara tava dormindo, botava no ouvido dele e fazia assim, ó, o cara morria. Eu falava, nossa, aí começou a me contar umas coisas, eu falei, se esse cara pintar minha casa, tudo porco aqui, não vou reclamar não, vou pagar, vou embora. O cara tem aquela gente boa, rapaz. Então você fica ali conversando ali. E aqui, só mesmo uma parada aqui, você comentou que você, depois que viu agente penitenciário, você resolveu fazer direito porque você queria continuar prestando um concurso público, você queria ser delegado. Você entrou na faculdade de direito com quantos anos? 24. Então você não entrou assim novinho. Não, porque antes eu não tinha dinheiro para pagar, né? Não, mas aqui uma Entrei coisa com 24, que... Fui ser agente penitenciário com 22, mais ou menos um ano depois eu iniciei o curso de Direito. Então eu vou até falar disso aqui, né? Teve um momento que você comentou alguma coisa do Grajaú, que você morava no Grajaú. Você comentou aqui, então não estou revelando nada da tua vida pessoal. Você comentou aqui. Eu sou de São Paulo também. E eu vim do extremo Zona Sul. Venho de uma família simples. Eu nunca tive pai, nem sei quem é meu pai. A minha mãe só tem até a 4ª série. A minha avó, que era a mãe da minha mãe, não sabia ler e escrever. Então eu morei e vivi numa região, numa situação precária a maior parte da minha vida. Hoje vivo uma realidade diametralmente oposta por conta do mundo dos concursos, mas a minha origem não é essa. E eu sei, efetivamente, que dificilmente alguém filho de latifundiário não vai morar no Grajaú aqui em São Paulo. E aí eu me sinto livre, já que você comentou que morou no Grajaú, a sua origem não deve ter sido a bastarda, não. Então aí você comentou que você não tinha dinheiro antes. Então na sua família não tinha ninguém que era do serviço público antes? Não, ninguém tinha nem nível superior. Nem nível superior. Então você... Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe trabalha até hoje com serviços gerais, tipo limpeza, essas coisas, né? De um sindicato. Ninguém ganhava muito bem, não. Mas nunca faltou nada, nunca deixaram faltar nada dentro de casa. Sempre foram bem honestos, né? Me deram uma boa criação. E eram você e quantos irmãos? Deve ter mais 4. Eu era o mais novo. Todos mais velhos que eu. Então vocês eram em 5 mais os seus pais. Realmente, alimentar essa família toda não deve ter tido grandes luxos, pode não ter faltado nada. Então você foi o desbravador aí, né, na sua família. Então você tomou as rédeas de estudar para concurso público, mas mais ainda, você resolveu entrar na faculdade, já com 24 anos, que foi quando a sua situação financeira estava estável. Então você entrou na faculdade de Direito já pensando em concurso público. Foi isso, pelo que eu entendi? Foi, eu queria ser delegado. Porque eu sempre quis ser policial, né? Sempre fui meio sonhador, combater o crime, essas coisas aí de gente mais nova, né? Aí eu queria ser delegado de Polícia Civil. Perfeito. Então, durante os 5 anos de faculdade, você era agente penitenciário, durante os 5 anos. E aí, então, você se formou na faculdade, mas interessante, você durante a faculdade inteira, você sabia o que você queria. Isso é algo muito raro. A maioria das pessoas entram na faculdade pensando numa coisa, ou então não sabendo da realidade como é, e ao longo do curso vai se decidindo, e boa parte nem se decide o que vai querer ser depois de formado. Você foi diferente. Você, desde o primeiro dia de aula até o último, você sabia que queria ser delegado. Você acha que você ser focado naquilo que você pretendia ajudou você no mundo dos concursos? Eu já fui pesquisar para ver quais eram as matérias, né, mais importantes, e eu já estudava as principais para delegado desde o início, né? Administrativo, constitucional, penal, né? Que é o carro-chefe. Sim. E depois que você foi agente penitenciário, quais foram os outros concursos que você prestou? Qual que você passou? Eu fiz de analista de promotoria, apesar que não era o meu foco, mas como eu estava começando a prestar concursos de direito, aí abriu analista do Ministério Público, eu prestei também, fui reprovado, fiz analista do TRT
E no último ano da faculdade eu fiz de delegado de Santa Catarina. Delegado de Santa Catarina. Eu fui reprovado na segunda fase, já passei na primeira, faltava no último ano ainda da faculdade. Fui reprovado na prova discursiva. Aí saiu a OAB, eu fiz a OAB, passei tranquilo, não foi difícil não, pelo menos eu não achei. Eu escolhi penal, né? Aí eu fui lá na prova discursiva e fui bem. E aí pouco tempo depois saiu de delegado lá do estado do Ceará, o edital. E eu era VUNESP. Era VUNESP. O concurso. E eu sempre gostei da VUNESP, né? Eu sempre gostei da FUNESP. Eu falei, vou lá prestar. A prova era tudo no mesmo dia, era a prova objetiva e escrita no mesmo dia. Ou seja, se você passasse, você já resolvia naquele dia, não tinha prova oral. Aí eu lembro que a prova foi no dia 15 de janeiro de 2015. Eu me formei em dezembro de 2014. E foi engraçado também que quando ia ter a prova, era na mesma semana ia ter a formatura da faculdade. Falei, não vou na formatura não, que eu vou lá fazer a prova. Aí eu fui lá, minha esposa, que inclusive eu conheci no presídio, ela não era presa, ela trabalhava lá também. Ela você conheceu, bom, olha, eu já ia pegar o gancho aqui já, porque eu ia falar, pô, mas você não tava no presídio feminino? Não, Quer ela dizer, trabalhava eu já lá. ia falar, pô, você não tava no presídio masculino? Que história é essa? Tinha um anexo feminino lá também? Não, você conheceu no presídio, mas ela... Ela trabalhava lá. Ela trabalhava lá, foi lá comigo e tal, me deu apoio. Aí eu passei. Aí eu fui tomar posse no cargo acho que setembro de 2015. Setembro de 2015. Não, na verdade o curso de formação lá foi começar somente em fevereiro de 2016. Aí a minha esposa estava grávida, né? 7 meses. Ela quis ir comigo. A gente chegou lá na nova cidade. A gente teve que arranjar um médico para fazer o parto, né? Meio que em cima da hora, que a gente não conhecia ninguém lá na cidade. Foi bem complicado. E mais complicado ainda é porque eles iam começar o curso de formação lá no Ceará. A previsão era setembro, só que eles foram começar só em fevereiro. E nesse meio tempo eu fiquei sem salário, né? A gente teve que economizar também e tal. Sorte que eu tinha feito um consignado lá no Banco do Brasil, aí eu tava com umas reservas lá antes daí. Servidor público adora consignado. E da área da polícia, então, eles amam. Mas então, pra gente não perder o fio da meada, porque às vezes eu me confundo. Eu tenho TDAH, né? Tenho dislexia, eu tenho tudo. Então, né? A atenção às vezes tem um déficit aqui. Cara, você foi convocado pra assumir o cargo de delegado. Sua mulher estava grávida de quantos meses? 7 meses. 7 meses. Você saiu de São Paulo. Na verdade, eles convocaram para o curso de formação, porque lá é diferente aqui do estado de São Paulo. Lá você já... Quando você vai para o curso de formação, você já tomou posse no cargo, né? Lá não. Lá primeiro eles fazem o curso de formação, aí depois de um tempinho eles chamam você para tomar posse. Entendi. Então você foi convocado para o curso de formação para ir para um outro estado, nordeste do Brasil, e a tua mulher estava grávida de 7 meses, era isso? É. Cara, a tua mulher foi quase que à beira do trabalho de parto para te acompanhar para um outro estado esse que nenhum de vocês dois eram de lá, né? Porque você é, Não, não conheci ninguém, não. porque você é de São Paulo e ela é da onde? São Paulo também, capital. Caraca, meu. Eu vou te falar uma coisa. Em circunstâncias normais, já é muito complexo você sair, mudar de estado. Porque já é difícil isso. Você muda de realidade, muda de tudo. Meu, com uma mulher grávida de 7 meses, vocês devem ter passado vários apuros ali, hein? É, foi mais essa questão que a gente ficou ansioso, né? Porque ela tinha pedido a exoneração do cargo dela e eu também tinha pedido do meu. Apesar que, como eu falei, a gente tinha feito uns consignados lá que a gente tava com uma reserva. Só que a gente, pô, e aí, o que a gente vai fazer? Não tá começando, não tá começando. Até que começou, né? Lá o curso de formação em fevereiro. Aí, nesse curso de formação, eu conheci bastante pessoas bem inteligentes lá. Inclusive, na minha sala do curso de formação de delegado, hoje tem muita gente que é promotor, juiz, defensor público, pessoal muito bem avançado. Tinha gente de tudo que é canto lá. Tocantins, Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Foi um negócio bem eclético lá e bem interessante. Eu aprendi bastante coisa lá. Aí, nesse curso de formação, era pra gente ganhar metade do subsídio do delegado. O subsídio do delegado era uns 14 mil, a bolsa que a gente ia receber era 7 mil, né? Aí eu fiz o planejamento, né? Familiar lá, vou ter 7 mil para eu usar durante esse curso de formação, né?
Só que aí, o que acontece? Eles chamaram 160 delegados para o curso de formação. Só que muita gente entrou com a ação judicial e conseguiu participar do curso de formação também. E nisso superou o orçamento que o Estado lá tinha reservado para pagar. Aí o que eles fizeram? Eles diminuíram o valor da bolsa que a gente ia receber. Que era 7 mil, caiu para uns 2 mil e pouquinho. Nossa Aí senhora. Meu Deus do céu. Me dei mal de novo, né? Que eu tinha feito planejamento para 7 mil e estava recebendo 2 mil e pouquinho. Era 2 mil e pouquinho ou 3 mil e pouquinho. Agora eu não lembro muito bem, mas não passava de 3.500. Aí eu perdi muito dinheiro, né? Perdi muito dinheiro. Aí, inclusive, teve um delegado lá, que eu também não lembro o nome, que ele foi dar aula pra gente, que ele falou, vocês sabem que eles diminuíram a bolsa por causa dos liminaristas que estão aí, né? Aí gerou aquela intriga, né? Que o pessoal não era liminarista, não queria conversar com os liminaristas, ficou aquela meio que divisão. Foi bem diferente também. No final, depois todo mundo virou delegado, né? E deu tudo certo, mas ficou aquele clima tenso lá no curso de formação entre os candidatos, né? Bom, você não era do Nordeste, nem do Ceará ali propriamente. Como foi depois do curso de formação? Você ficou num lugar legal, te mandaram para uma região boa, você ficou numa região ruim, você se adaptou bem a essa nova realidade? Como é que foi? Eu fui trabalhar numa cidade do sertão, lá do estado do Ceará. Mas não fiquei muito tempo, não. Fiquei uns 5 meses. Era muito quente lá. Muito quente. Sertão, você imagina como é, né? Tanto que no meu primeiro dia eu fui com o paletó, né? Eu não tinha veículo na época, no meu primeiro dia, que eu não tinha nem pegado o salário. Eu fui de ônibus, fui de paletó. Cheguei lá na delegacia, tirei o paletó e nunca mais usei paletó. Porque é muito, muito quente. Aí eu cheguei lá nessa cidade do sertão, numa época que estava para ter as eleições. Ia ter as eleições. Aí falaram, você tem que ir lá nos lugares mais afastados, tal, que tá tendo notícia de compra de voto, tal, né? Já que a gente vai ter as eleições agora, né? Eu vou contar essa história. Aí eu cheguei em determinada família e falei que não podia vender voto, tal. Aí o chefe da família falou, não, aqui a gente vende voto para todo mundo e depois a gente vota no quarto, não tem problema não, né? Tipo, eu era acostumado, era a forma de eles ganhar dinheiro, né? Falei, não pode, né? Mas aí ele falou de lá de forma pejorativa, falando que vendia mesmo. Foi engraçado isso aí. Depois de uns 4 meses que eu estava nessa cidade, me convocaram para ir morar mais perto, trabalhar mais perto de Fortaleza. Aí me ligaram e falaram, você vai pro plantão da cidade tal, que eu também prefiro não falar o nome da cidade. Só que era perto de Fortaleza, era plantão, e plantão era o que eu queria, né? Plantão era o que eu estava querendo, porque o plantão eu trabalhava várias horas seguidas e depois tinha alguns dias de folga. Eu ia ter tempo para fazer outras coisas. Aí o delegado lá que me ligou, que eu liguei, falou, você quer essa cidade mesmo? Eu falei, eu quero, do lado de Fortaleza, é plantão, né? Tudo que eu quero. Aí depois eu descobri por que ele me perguntou, né? Porque ninguém queria ir para esse lugar. Porque lá era a cidade mais violenta do estado. Aí o bicho pegava lá na cidade. É por isso que ninguém queria ir, por isso que eu consegui a vaga no plantão. Porque ninguém queria ir para esse lugar. Bom, eu percebi que você é o rei de escolher o lugar que ninguém quer, né? Foi assim como agente penitenciário e foi assim como delegado. E já me surtiu aqui não vou dizer espanto, mas algo que eu nunca vi realmente, imaginei. Alguém que estava ali, tomou posse para delegado, tipo, pegando o busão para ir trabalhar no primeiro dia de trabalho. Cara, uma coisa que a gente nunca imagina, mas você vê, né? Às vezes a gente vê a pessoa tomando posse naquele cargo dos sonhos, mas até ela sair da realidade do brasileiro, ali, às vezes pode demorar uns dias, né? E você estava no Nordeste, sem carro, pegando ônibus como delegado, e já aconteceu de você encontrar transporte público no restaurante, alguém que você prendeu, assim, alguma coisa, essas coisas aconteciam, porque você vivia uma vida de gente normal, essa que é a verdade. Você era um delegado, mas não era esse delegado badalado que a gente vê por aí hoje. Você era um delegado que estava pegando ônibus, devia estar comendo num restaurante da cidade ali. Já aconteceu de você... É que eu morava numa cidade e trabalhava no outro, né? Entendi. Aí isso era muito difícil de acontecer. Já aconteceu de eu
tá correndo, andando ali na praia de Fortaleza e ver um rapaz correndo, né? Que tinha sido conduzido lá para a delegacia, mas ele não me viu, não. Menos mal, né? Mas ele não era criminoso, não. Era um... Ah, boa gente. Não, bom, a gente não era, mas não era criminoso, perigoso, de violência, essas coisas. Até mesmo porque o seu termômetro deve ser diferente da maioria dos brasileiros, né? Como você foi agente penitenciário e foi delegado, o seu termômetro de perigoso deve ser algo muito mais severo do que a maioria da população. A gente tem muita gente que se assusta com furtador de botijão. Já enxerga uma periculosidade que quem trabalha na área de segurança não vai enxergar. Mas você acabou de dizer que trabalhou na cidade mais perigosa do estado do Ceará. Conta um pouco pra nós, como é que foi trabalhar na cidade mais perigosa? Porque você também é outra coisa que você gosta, não é só de escolher lugares que ninguém quer, mas é de exercer atividades que é um barril de pólvora. Coincidência, eu acabo dando azar. Essa cidade, em 2021, ela foi considerada a mais violenta do país. Ah, então não era do estado, era do país. Não, ela era do estado, mas em 2021 ela foi a mais violenta. Por quê? Nesse ano de 2021 teve uma greve lá da PM. Já pensou a PM entrar aqui no estado de São Paulo? Nunca teve, né? Mas já pensou a PM entrar de greve? Aí o estado e a cidade lá virou um caos, né? Sim. Os bandidos aproveitando como não tinha policiamento na rua, para se matarem, né, tal. E só tinha a Polícia Civil, e a Polícia Civil, o efetivo é bem menor, né, do que a PM, como todos os estados. Aí na cidade que eu estava lá trabalhando, o que aconteceu? A população ia tudo pedir socorro para a Polícia Civil, né, porque só tinha a Polícia Civil. Sim. E a gente não tinha efetivo suficiente para conseguir. Aí o que o Estado fez? O Estado chegou a pagar uns valores extras lá para os policiais civis ficarem tentando fazer patrulhamento. E nisso, os PMs ficaram meio que com raiva dos policiais civis, né? Aí, inclusive, teve notícias lá, não foi no meu plantão, que eles teriam furado, não sei se furou mesmo, furado o pneu da viatura da Polícia Civil. E eu fui tirar meu plantão, né? Aí eu fiquei, pô, vai ser complicado, né? Tem que preocupar com os bandidos, com os policiais. E a gente tinha preso ainda na cela. Foi um plantão bem complicado, porque a PM não tinha PM. E eles querendo meio que furar os pneus das viaturas lá, tava um negócio bem intenso na cidade nesse dia. Foi até na época que atiraram em determinado senador aí, lá no... Não sei se você chegou a ver, tem um senador que ele foi entrar com o trator na cidade lá e atiraram nele. Foi nessa mesma época. Não foi a minha cidade, mas foi nessa mesma época. Ah, não, sim, é irmão do Ciro Gomes, né? Bom, eu não vou pedir pra você contar aqui algo que te chocou na carreira da polícia, porque às vezes é muito severo, é muito triste, o YouTube pode punir a gente. Mas o tempo que você foi delegado, teve alguma ocorrência engraçada ou atípica que você se recorda, assim? Tinha ocorrência que, às vezes, eu achava que estava todo mundo mentindo para mim. O condutor da ocorrência, que era o policial, né? Eu também era policial, mas o policial condutor. A vítima, o infrator, porque eram histórias muito desconexas. Aí tinha ocorrência que eu ficava com a impressão que ninguém estava falando a verdade completa, né? Essa era uma situação bem complicada. Eu falei, o que eu vou fazer? Que eu estou percebendo que ninguém está falando a verdade. Aí ia complicado do delegado plantonista, é porque você tem que tomar a decisão na hora. Não Sim. É igual, por exemplo, no cargo que eu estou agora, que você, não, esse caso aqui eu vou estudar com mais calma, tal. Não, você tem que decidir na hora, porque lá são várias ocorrências chegando ao mesmo tempo. Você não tem, não, daqui eu vou decidir, daqui 2 dias, não, você já tem que decidir se o indivíduo vai ser preso, se não vai ser preso. E às vezes são situações complexas, né, para você decidir. Tem muita coisa que é repetida, mas tem situações que é complexas de decidir. Por exemplo, essas que eu ficava na dúvida. Pô, tá todo mundo mentindo, o que eu vou fazer? Aí teve uma ocorrência engraçada, já que você estava perguntando. Teve uma vez que a polícia militar conduziu um finlandês, que ele teria saído com uma garota de programa, e ele não queria pagar. Não queria pagar a garota de programa. Aí eles levaram inicialmente um indivíduo que traduzia lá o que o finlandês falava, porque ele não falava, ele só falava finlandês. Aí no meio da ocorrência, o condutor chegou em mim e... Ô doutor, o rapaz lá que entende o que o finlandês fala foi embora. Eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou falar com o cara em finlandês, né?
Aí depois de muito pensar, o que eu fiz? Ah, já sei, escrivão, eu vou fazer as perguntas aí você digita no Google Tradutor, né? Pra sair no idioma dele a pergunta em finlandês, né? Aí ele lia lá e falou, agora escreve aí a sua resposta. Aí ele escrevia lá em finlandês e saía a resposta em português. Pô, ainda bem que já existia tecnologia nessa época, hein? Se fosse 1930, você tava ferrado. Ia ter que deixar o cara preso até aparecer um tradutor oficial lá, geralmente. Entrar em contato com o consulado, né? Não, sim. Realmente, Nordeste tem esse problema sério de prostituição, né? E aí, pô, o gringo vem aqui, não pagou, gerou confusão, não teve jeito. Olha, nós já vamos daqui a pouco falar como é que você estudava. Por quê? Porque eu comecei o podcast já dando spoiler, né? Eu acabei dizendo que você trabalha comigo, então você é procurador hoje, então quem está assistindo o podcast desde o começo já deu para perceber que você migrou das carreiras da polícia para as carreiras jurídicas, propriamente fora da área da polícia. Né? E nós vamos já falar um pouco sobre estudos, como é que você conseguiu fazer isso. Mas antes disso, você ficou como delegado lá há quantos anos no Ceará? Foram quase 8 anos. Ah, então peraí. Eu saí agora esse ano. Foi de 2016 até agora, fevereiro de 2024. Pô, então juntar agente penitenciário, delegado e mais aquele cargo de soldado temporário, você tá 17 anos nessa vida aí de combate ao crime. Por aí. 17 anos. E aí, então você saiu, porque presumo eu, como você está muito tempo em função dos concursos públicos, presumo eu que você saiu para poder assumir outro cargo público. Ainda mais porque você é casado, tem filhos, não dá mais para você começar do zero totalmente, largar uma carreira e começar a estudar sem remuneração. Então presumo que você saiu para assumir outra carreira pública. Você saiu de lá do delegado do Ceará e foi para onde? Eu fui nomeado para PGM de Santos. Fiquei 5 meses no PGM de Santos. Para quem não conhece, pessoal, PGM é procurador do município. Procurador do município de Santos. Até que agora, recentemente, em julho, a Prefeitura Municipal do Guarujá me chamou para o cargo de procurador do Guarujá. Aí eu achei mais interessante, porque lá em Santos eles fizeram uma diferença dos honorários, que inclusive essa diferença foi feita depois que o concurso já tinha acabado, né? Que é complicado você mudar a regra do jogo depois que o campeonato acabou, né? Mudaram o prêmio depois que o campeonato acabou. Aí por isso eu achei que financeiramente a procuradoria do município do Guarujá para mim ia ser mais interessante. E como eu tenho filhos para criar, né? Claro. Tem que pensar no salário. Né? Exatamente. Mas deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está querendo dizer que quando você prestou o concurso a remuneração era uma, e quando você foi chamado, a remuneração era menor, era isso? Não, na verdade, os honorários que foi modificado, né? Os honorários, que faz parte da remuneração, né? A gente sabe que ela é variável, tal, mas na época que eu prestei existia um decreto que falava que todos os procuradores receberiam 100% dos honorários. E eu me baseei nisso, né? Só que aí depois que terminou o concurso, eles mudaram essa regra da distribuição dos honorários. Que se ajusta ou não, eu não sei. O problema para mim foi que foi feita a mudança após ter terminado o concurso público, né? Você muda o prêmio depois que acabou o campeonato? Isso não existe, né? Não. Concordo com você. E aí você então migrou para as carreiras de procurador. Antes da gente falar da sua atividade de procurador, falar presumo eu que você agora tem uma vida menos complexa sob alguns pontos de vista do que quando você era delegado, mas assim, vamos falar do seu planejamento de estudos. Conta um pouco para nós aqui, para quem está assistindo esse podcast, como é que foi o seu início dos estudos para concurso e como que você foi adaptando os seus estudos para essas diversas realidades que você enfrentou? Porque, olha só, quem está assistindo esse podcast aqui desde o começo vai entender o que eu estou falando. Quem está chegando a partir de agora, tem muita gente que começa a assistir do meio em diante, precisa enxergar algo que não foi dito lá atrás. Você vem de uma família, né, modesta, certamente estudou em escola pública, você primeiro passou no concurso para depois entrar na faculdade, conciliou faculdade com os estudos, acabou arrumando uma esposa dentro do presídio
Que não era presa. Que não era presa, claro. E daí, então, você casou, virou pai, saiu das carreiras da polícia e da segurança pública e do serviço penitenciário, migrou para uma carreira jurídica de tribunal, que é a carreira de um procurador. E tudo isso aconteceu e certamente você precisou adaptar os seus estudos. Primeiro desenvolver um método, depois adaptar os seus estudos para concurso público. Como foi a sua preparação, assim? Desde o começo, quando você estava como soldado lá, temporário, e que você viu que era temporário e precisava usar para outras coisas, você escolheu agente penitenciário, e depois, agente penitenciário, como você disse que entrou na faculdade, somente depois que virar agente penitenciário devia ser cargo de ensino médio fundamental, acredito que médio. E depois você migrou para a faculdade, entrou na faculdade, começou a estudar para os concursos de nível superior e até que foi aprovado rápido. Por quê? Porque você disse que durante a faculdade inteira você sabia o que você queria. Você começou a estudar para concurso público para ser delegado durante a faculdade. Ou seja, não é que você passou rápido pós-formado, é que você antecipou o tempo de estudos. Mas isso exige muita adaptação e algum método. Explica para nós. Como eu presumo também, como todo mundo, você começou estudando errado, você teve que ir se adaptando aos seus estudos. Conta para nós como é que foi a sua trajetória de preparação. Na verdade, meu método era estudar bastante. Talvez eu tenho certeza que o meu método não era o melhor, mas tanto de tempo que eu estudava ali, por mais que o método não fosse bom, que eu passava o dia inteiro praticamente estudando. Na faculdade. Aí depois que eu fui prestar para procurador agora também, eu estudava muito. Eu falei no início, né, que eu estudava na mesa de ferro e tal, aí depois que eu virei agente penitenciário eu consegui comprar um notebook. Eu comecei a estudar muito nessa época que eu era agente penitenciário para delegado por videoaula. Videoaula e questões de concurso. Eu lembro que eu respondi para delegado umas 20 mil questões de concurso. 20 mil? 20 mil, nesse período ali que eu estava durante a faculdade, esperando terminar a faculdade para prestar o concurso de delegado. Eu respondi umas 20 mil questões e assistia muito videoaula. Que eu sei que hoje em dia não é o melhor método, você ficar assistindo muita videoaula. Mas na época eu acho que quando eu entrei na faculdade de Direito, e eu vim meio que da periferia, né, o pessoal fala diferente. No Direito tem uma linguagem técnica, eu tive muita dificuldade para entender. Quando eu li os livros de Direito, eu tinha dificuldade. Porque era um português diferente do que eu estava acostumado, né? Um português certo, né? Aí eu assistia a videoaula que eu achava mais fácil de entender, o professor explicando e tal. O que eu fazia também, depois eu transformava essas videoaulas. Tinha um site, não sei se eu posso falar. Posso falar? Pode. Era Eu Vou Passar. Na época tinha um professor de Direito Penal e Processo Penal lá, que é o Emerson Castelo Branco. Que inclusive depois que eu fui para o Ceará, como ele é defensor público no estado do Ceará, eu acabei encontrando ele uma vez na delegacia que ele foi lá. Eu assistia às aulas dele, depois eu transformava em áudio, eu baixava um programa lá, que hoje em dia tem sites que você já baixa a aula em áudio já, né? Sim. Na época não tinha isso, tinha um programa que eu colocava lá no notebook e convertia em áudio. Aí vinha cheio de vírus o programa, mas... Aí eu andava de moto, aí no trajeto que eu ia para o presídio, eu ia escutando também aquela aula que eu já assisti para tentar reforçar aquela matéria, né? E eu respondia muitas questões, muita mesmo. Às vezes até no presídio ali, no horário de almoço e tal, eu levava umas questões e ficava respondendo lá no horário do almoço. Quando eu estava, depois que eu entrei para a faculdade, que eu fiquei mais focado, né? Eu tentava todo o tempo ocioso que eu tinha ali, ficar respondendo questões, porque no presídio você não pode entrar com nada virtual para ficar lá mexendo no celular, computador, nada, né? Então, mais o papel dava, né? Aí eu levava questões e ficava respondendo, inclusive, no presídio. Aí, depois que eu passei... teve uma situação interessante, quando eu estava estudando para delegado, que eu estudei... Estava um dia muito quente, né? E eu estudei, como eu falei para você naquela mesa de ferro, eu acabei desmaiando durante o estudo. Não é mentira. Você estudou até desmaiar? A minha esposa, ela é testemunha, porque ela que me acordou lá, me abanou e tal. Não, agora eu não sei, peraí, agora eu não sei se eu... Mas essa época ela já era sua namorada, sua ficante, ou vocês não tinham nada? A gente tava morando, já tinha casado já. Ah, já tinha casado, tá? Por isso que foi nesse momento que vocês se apaixonaram. Eu ia falar coisa divina esse desmaio. Não, realmente, você estava estudando muito. Aí eu não sei se foi eu
não comi direito, se estava muito quente que estava, ou se eu estava estudando muitas horas, eu sei que eu desmaiei lá. Aí a minha esposa falou, me abandonou, tem que dar uma pausa e tal. Eu dei uma pausinha lá de 1 hora e meia e voltei. Voltei para estudar, né? Que na época eu estava estudando para o concurso de delegado do Ceará. E eu estava querendo muito passar, né? Porque o meu foco era, eu falei, quando eu terminar a faculdade eu quero passar num concurso jurídico. Aí eu estava estudando, acho que mais do que podia, né? Mais do que podia. Você vê, aqui me chama a atenção uma coisa que você... Várias coisas que você disse me chamaram a atenção. Claro que talvez o que seja mais impactante foi que você estudou até desmaiar. Você que estuda para concurso, você já estudou até desmaiar? Eu tinha um colega meu que ele é procurador da República, e quando ele estudou junto comigo para concurso, a gente usava muito o mesmo ambiente. Eu sou de uma época que a gente estudava em biblioteca. Hoje as pessoas estudam mais de maneira solitária, na frente do computador. Na minha época a gente estudava em biblioteca, então a gente fazia um grupo de amigos para concurso. Eu tenho esse amigo que hoje é procurador da República, ele foi advogado da Petrobras, foi defensor público em São Paulo, foi advogado da União, mas hoje é procurador da República. E ele falava, cara, você vai saber... Porque eu tava chegando a estudar para concurso e ele já tava saindo, né? Aí ele falava umas coisas assim, ele falava, cara, você vai saber que você tá pronto para passar no concurso público quando você começar a suar de tanto estudar. Você não tá, eu não tô falando de você suar porque o lugar tá quente. Não, isso é normal, isso é da vida. Você podia estar fazendo qualquer coisa para estar transpirando. Eu falei, não, é você sentar num ambiente refrigerado e mesmo assim começar a transpirar porque você tá suando. Seu corpo tá sentindo um desgaste físico de tanto você ler. É esse momento que você passa. Eu falava, nossa... E aí eu falava, nunca aconteceu isso comigo, só que eu vou chegar lá, mas era lógico, mas é uma brincadeira. Mas agora eu vou falar pra você, viu, gente? Ó, tem gente que estuda até desmaiar. Não vai ficar fazendo isso. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Não... Mas isso acontece, viu? Vocês já viram que tem gente aqui que estuda até desmaiar. Mas várias coisas me chamaram a atenção aqui. Só que você me chamou a atenção pra uma coisa, a gente que tem mentoria, dá aula. Eu sempre falo pros alunos, falo, olha, a videoaula é a exceção. Você não pode fazer da videoaula uma regra. Eu sei que tem pessoas que foram aprovadas no concurso público assistindo mais videoaula, mas isso é exceção da exceção da exceção e você, pelo jeito, é uma delas, mas você adaptou também a sua realidade. Você transcreveu as videoaulas, ficava escutando, você não vivia só das videoaulas, resolveu muita questão. Efetivamente, eu tenho dificuldade de acreditar na aprovação de alguém que só assiste videoaula e tenta resumir todas as videoaulas escrevendo. Essa pessoa precisa de 15 anos para estar no concurso público. Então, quando a gente está orientando quem está chegando no mundo dos concursos, essa pessoa normalmente estuda errado. Essa pessoa que está começando a estudar para concurso público, ela traz os vícios típicos do estudo do colégio, que é um estudo muito eficiente para aquele propósito do colégio, da faculdade, que é você ir levando as coisas na flauta do jeito que dá, e na semana antes da prova você tentar ler tudo de uma vez e ter aquela memória curta. Aquela memória de curta duração é o suficiente para você tirar 8, 9, 10 no colégio, na faculdade, e você aprendeu, não aprendeu, mas você tirou uma prova, e isso foi o suficiente para te levar para o semestre seguinte, para o ano seguinte. O concurso público ele exige mais de você na medida em que ele exige que você desenvolva uma memória de média a longa duração. Por quê? Porque o edital é tão extenso e vai cair na sua prova hoje, coisa que você estudou 3 meses atrás. Como é que você faz isso para lembrar disso 3 meses depois? Porque você desenvolveu um método de estudos de média e longa duração. O que aconteceu aqui? Eu percebo que estudar por videoaulas não permite você, com facilidade, ter esse estudo de média a longa duração. Então a gente nunca indica para o aluno, por quê? Porque é um estudo passivo. Você fica ali sentado como se você estivesse assistindo Netflix, tentando aprender, e aí é complicado. A gente sempre orienta para os alunos o seguinte, olha, a videoaula é ideal quando tem algo que você está lendo e você não está entendendo. Aí você não está entendendo, você assiste a videoaula. Porque aí, pelo menos, talvez a videoaula esclareça aquele fio da meada que você não está conseguindo pegar para acompanhar o ritmo. E você falou uma coisa que tem total relevância e isso aconteceu comigo. A gente que nasceu pobre, veio da periferia, estudou em escola pública, muitas vezes o nosso domínio do vernáculo ele é tão deficiente que ler as coisas no juridiquês
torna quase tudo tão difícil que quase tudo você tem que ter videoaula justamente por isso, porque a dificuldade do desenvolvimento na leitura acaba fazendo você fazer aquilo que eu digo que não é pra fazer, que é só assistir videoaula. E é verdade, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha muita dificuldade com aqueles livros. Por mais que eu me dedicava e eu tinha um empenho ali diário, porque eu também, durante a faculdade, eu já queria prestar concurso público, eu sabia que, né, ao final eu queria prestar, então eu comecei a estudar para concurso durante a faculdade. E realmente, cara, muitas vezes eu estava fazendo a minha parte, que era ficar horas estudando, mas eu não estava entendendo. Por quê? Porque é um português difícil, de alguns livros, outros não. É um português difícil. E eu percebo, cara, que você agora aqui disse algo que é talvez a dificuldade de muitos. Tem muita gente que não consegue desenvolver por meio da leitura. Por quê? Porque teve uma deficiência de base. E aí supre isso com videoaula. O problema é que a videoaula vira um vício e a pessoa não sai desse vício de estudo passivo e a aprovação não vem, a pessoa se frustra porque ela está sonhando em ser aprovada o mais rápido possível, a aprovação não vem, ela sente que não está evoluindo e eu achei muito louvável isso. Na faculdade, eu estudei no Nova Santa Amaro, né? Que é uma faculdade não é tão badalada aqui em São Paulo, é mais para pessoas com menos poder financeiro. Aí a gente estava falando dessa questão do vernáculo. Eu lembro que teve um aluno lá uma vez, que a gente estava falando da prova. Aí ele chegou e falou, que eu sempre tirava notas boas na faculdade, né? Ele falou, acho que lá eles me chamavam de Roberto. Ô Roberto, o que você colocou lá naquela questão do acordão? Acordão? Ele estava querendo falar acórdão. Ai, meu Deus do céu. É, a gente entra nessa questão aí, né? Porque acórdão não é uma palavra do dia a dia, né? Que a pessoa está acostumada. Aí ele também não sabia falar, né? Essa é a questão, né? Eu consegui porque eu lia, fui lendo muito, ia olhando dicionário jurídico, pesquisava na internet o significado das palavras, mas aí foi... Não é nem porque eu sou inteligente, não, é porque eu repetia muito, lia muito, assistia muito videoaula. Aí por osmose vai entrando, né? Que até o mais burro consegue aprender, né? Ó, e você falou isso agora do acordão, eu também lembro de uma questão que apareceu comigo em relação a essa palavra, que é o acórdão, né? Eu tava uma vez na faculdade, logo no começo ali, né? Aí eu tinha também um colega ali que ele tinha uma origem parecida com a nossa, e ele falava, cara, isso aqui deve ser uma parada muito cabulosa. Eu falei, o quê? Isso aqui, ó, acórdão. Ele falou certo, né? Eu falei, por quê? Ele falou, eu nunca vi uma palavra em português que tem 2 acentos na mesma palavra. Eu falei, eu também não. Ele falou, pô, isso aqui deve ser um negócio muito difícil. Você vê, a gente que sai da periferia e entra na faculdade, você vê os desafios que a gente tem que enfrentar. Coisas que talvez quem estudou nessas escolas tradicionais não tem um monte de limitação e encanação que nós tivemos, mas tudo é superado, né? Você encontrou os meios para superar suas dificuldades, suas limitações, porque, como você mesmo disse, e foi minha dificuldade, não era nem preguiça de ler. A gente tentava ler, mas às vezes era algo que fugia um pouco da nossa maturidade intelectual naquele momento da nossa vida. E a gente teve que forçar até compreender. Eu sei que quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz mestrado aqui na PUC, eu tinha um professor, que eu não vou falar o nome dele, que eu tinha uma dificuldade muito grande de entender os textos dele. E a hora que eu já estava aprovado em concurso público, eu já era procurador, já tinha feito uma pós-graduação, e eu estava no mestrado, passei na prova do mestrado, e eu tinha dificuldade de entender os textos do cara. E aí eu lembro que eu teve um professor, que eu fui assistente desse professor, e ele falava para mim, eu também tinha dificuldade, esse mesmo professor que está tendo, eu tinha dificuldade na minha época do mestrado, porque é um professor bem velhinho, né? Ele falou, cara, eu forcei até que hoje eu consigo ler naturalmente. Pois bem, eu demorei 2 anos forçando e hoje eu consigo ler o livro do cara naturalmente. Ou seja, apesar de nós trazermos nossas limitações na nossa bagagem, né, quando a gente se propõe a fazer diferente, a gente consegue superar os obstáculos. O problema é que a gente precisa não deixar que as frustrações elas nos barrem no meio do caminho, né? Eu achei muito interessante você reconhecer aí que você tinha dificuldade com o básico, que era ler os livros e compreender. Essa questão que a gente estava falando do método, qual era o seu método, tal, uma coisa que eu fazia diferente, que eu não conheci ninguém que faz, eu tinha um cronograma de questões e outro cronograma de estudo. Eu não respondia questões do que eu estava estudando. Entendeu? Eu respondia questões lá, por exemplo, direito administrativo, atos administrativos, e estava estudando direito tributário. Porque aí eu seguia duas listas para eu tentar lembrar de mais coisas. Entendeu? E mesmo porque se a gente responde questões do que a gente está estudando, você fica às vezes ali com uma falsa sensação que você está indo bem.
Se você pega questões de um tema que você já faz algum tempo que você não estudou, que você não está vendo, você já tem uma realidade maior. Eu falo, essas questões aqui eu não estou indo bem. Então, aí depois de um tempo eu ia e respondia as mesmas questões de novo. Esse era um método que eu fazia. Eu não respondia questões do que eu estava estudando. Eu percebo aqui, quando a gente conversa com nossos alunos, eu sei porque eu sou professor de curso preparatório para concurso, né, numa plataforma grande, também tem aqui a mentoria, as coisas, e eu percebo que os vícios dos alunos, as dificuldades são quase que as mesmas. Não sei que ninguém é igual a ninguém, mas eu percebo que no mundo dos concursos as pessoas sentem dificuldades com algumas coisas que são muito parecidas. É muito comum, a pessoa chegar até mim com um hábito quase que venenoso dela ler um assunto e responder questões logo em seguida e ter a falsa percepção de que entendeu bem, que tá bem naquilo, porque ela acertou tudo. Ela leu um assunto, fez 10 questões e acertou as 10. E aí eu explico, falo, olha, você acabou de ler. Será mesmo que seu cérebro guardou? Na verdade, você está lidando com a memória de curta duração, só que o dia da prova você precisa, né, resgatar isso com alguns meses depois. Será que daqui a 2, 3 meses você vai acertar as 10? Será que você vai conseguir acertar 5, pelo menos? E aí, então, a gente explica para o aluno o seguinte, que resolução de questões possui propósitos diferentes a depender do momento que você faz elas. Se você lê um assunto e já fizer questões, isso só tem validade se você estiver fazendo questões para você entender esse assunto que você está lendo. Às vezes você lendo a teoria, você não está conseguindo compreender a lógica do negócio, aí você faz 2, 3 questões e você começa a entender. Perfeito. As questões aí passam a ter um papel não de te avaliar, não de mostrar que você está indo bem de algo que você acabou de ler, mas ajudar você na compreensão. Aí resolução de questões logo após é válido. De outra maneira, eu não acho válido. Por quê? Porque você vai responder as questões que você acabou de ler a teoria, você vai acertar, meu amigo? Dificilmente. Então, o que é ali o drama de quem está estudando para concurso? É efetivamente ter a maturidade de ter um cronograma de estudos em que está avançando com a matéria e junto, em paralelo, do jeito que você falou, a maturidade de desenvolver um cronograma de estudos de revisão. E aí, como você vai fazer sua revisão? As pessoas fazem de diversas formas, né? Estudam por mapas mentais, resolução de questões. As pessoas negligenciam muito a revisão. Negligenciam muito. As pessoas estão preocupadas em esgotar o edital e começam a ler as coisas e nunca mais pega aquilo para ler. Aí 5, 6 meses depois da prova, não vão fazer uma prova 5, 6 meses depois, não lembram do que estudaram lá atrás, porque passou 5 meses e ela nunca reviu. Nunca fez a revisão, melhor dizendo. E aí, isso que é extremamente, talvez, desafiador de quem está estudando para concurso público, é você conseguir ter essa maturidade que você percebeu lá atrás. Você tem que ter 2 cronogramas, meu amigo. Você tem que ter o cronograma seu de estudo, evolução, e o seu cronograma de revisão. E essas 2 coisas, obviamente, estão em momentos diferentes. Uma coisa você está aprendendo, compreendendo, evoluindo no edital, e outra coisa é a coisa que você já leu, já viu, você está precisando rever. Então, são assuntos diferentes. Só que as pessoas não têm essa maturidade no primeiro momento, elas esbarram nisso aí. Só que quando a gente conversa com quem já foi aprovado, ele mostra que em algum momento ele aprendeu que a revisão é tão importante quanto o estudo do negócio. E você precisa então ter 2 cronogramas, né? Às vezes montado num papel só, mas 2 cronogramas. Um de evolução nos estudos e um de revisão. E você fazia isso resolvendo questões, pelo que você comentou então, né? Foi. Aí uma coisa que o pessoal talvez deva estar se perguntando, por que eu saí do cargo de delegado, né? Eu já ia chegar nisso. Então, eu e a minha esposa, a gente não se adaptou bem lá, porque estava muito longe da nossa família aqui de São Paulo. Era muito quente lá. Pô, mas você não sabia que o Ceará é quente, né? Todo mundo sabe. Só que quando você vai para turistar é diferente de quando você vai para morar, né? Aí a gente não se adaptou. Aí como eu sempre resolvi meus problemas, falei, tá bom, então eu vou estudar para concurso de novo, vamos voltar. Meus problemas eu sempre resolvi estudando para concurso, falei, então a gente vai voltar, vou voltar a estudar. Aí, na época, eu falei, caramba, para delegado eu não vou prestar de novo, porque eu já sou delegado, vou ver se eu mudo. Apesar que eu adorava ser delegado, era o meu sonho. E que os sonhos mudam também, né? Aí Os sonhos mudam, falou tudo. Eu tinha um filho já, né? É diferente quando você tem filho, quando você não tem, né? Aí você, pensa diferente, eu tenho que me precaver mais. Tenho um filho para criar. Eu falei, vou prestar concurso para juiz, promotor. Aí, só que eu vi, porque eu já tinha 3 anos de atividade jurídica, né? Eu falei, não, um concurso de procurador do estado de São Paulo tá para sair. Ia sair em 2018. Tava bem perto já. Já tinha até autorização.
Falei, vou prestar esse concurso aqui, que o salário é bom, a gente já volta logo, né? Na minha cabeça eu ia voltar rápido. Só que foi uma adaptação bem difícil de estudo, porque as matérias são bem diferentes. Tinha direito financeiro, a prova escrita bem pesada. Eu tive que mudar bastante coisa. Aí eu mudei meus estudos, porque na época que eu fiz o curso de formação de delegado, eu conheci bastante pessoas, né? E o pessoal falou, não, esse negócio de videoaula aí não é bom, não. Falei, aí eu fiquei sabendo que o melhor mesmo era PDF, você tentar montar ali meio que o seu material, não por completo, mas fazer um resumo lá de algumas coisas. Aí o que eu fiz? Abandonei a videoaula e eu comecei a estudar pela letra de lei. Muita gente que eu conheci lá falava, a letra de lei é o segredo. Eu entrava no site do Planalto, copiava aquela lei, jogava num programa lá do LibreOffice, do Word, tanto faz, e jogava a lei inteira. Aí eu começava a ler. Ler e ia fazendo, grifando. O que na lei ali eu percebia que a banca podia perguntar. Entendeu? Aí eu fui grifando e grifando, aí eu pegava, conforme eu ia no meu cronograma de questões também, eu pegava uma questão ali, essa questão aqui, ela tem tudo a ver com esse artigo aqui. Aí eu copiava o link da questão ali, debaixo daquele artigo, para da próxima vez que eu for ler aquele artigo, eu ver a questão também. Aí eu montei meio que o meu material, copiando várias leis do Planalto no Word, LibreOffice, e ia montando o meu material. E com o site de questões. Nessa época, vou até mostrar aqui, se você quiser mostrar para o pessoal ou falar o tanto de questões que eu respondi para procurador. Nesse meio tempo. Peraí que eu dei um zoom aqui sem querer. 47.914. Eu tirei o print do site de questões que eu respondia. Nossa senhora, você quase zerou aqui o banco de questões, hein? 47.914 questões. E você acertou, não vou falar quantos você acertou, nem quantos você errou, mas 47 mil. Você acertou quase tudo, né? 47 mil questões. 48, porque 47, 914, 48 mil questões. Pode falar o tanto que eu acertei, mas eu vou explicar porque esse número está muito superavitário também. Ah, é? Foi 41.735 questões e você errou 6.149 questões. Eu acertei 87%, né? Mas nessas questões aqui, tinha muita questão repetida, que eu respondi a mesma questão mais de uma vez. Mas vou te falar, isso acontece nas provas também. Quando você começa a fazer as provas para as mesmas carreiras, vamos lá, vamos citar como exemplo sua carreira de hoje. Prova para procurador. Você começa a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 provas, as questões começam a se repetir. Às vezes você vê alguém falando assim, nossa, eu, por exemplo, vou citar eu como exemplo para não usar ninguém como exemplo. As pessoas falam, você passou em 12 concursos, tal, mas eu reprovei em 38. E aí teve concursos que eu tive uma nota de corte muito alta, mas parte nem foi mérito meu. Boa parte tinham questões repetidas de provas anteriores e questões que eu errei na prova anterior, mas nessa de corrigir, que eu tinha que fazer meu trabalho também. Quando eu prestava um concurso público, a minha atividade não acabava ali no domingo, quando entregava o gabarito. Depois disso, eu ainda corrigia as questões, via se estava para recorrer de alguma coisa, e acontecia com uma certa frequência das questões se repetirem numa prova para outra. Por isso que é ideal a gente não ficar sofrendo e nem ter medo de ser reprovado. Eu conheço muita gente que estudou para concurso público, fala, eu não estou me sentindo tão preparado. Tudo bem, se você não está se sentindo tão preparado, talvez não seja uma boa ideia você pegar um avião, gastar R$5.000 para você fazer uma prova no Nordeste. Mas para fazer uma prova do lado de casa, será que não é uma boa ideia? Por quê? Não estou muito preparado, a pessoa fica ali, mas você também precisa ter aquela carga horária em cima de prova, fazendo prova. Uma para você ganhar condicionamento, estudando para concurso público e fazendo prova, e outra para você também ter esse negócio aí de, as questões chegaram um momento e começarem a se repetir, porque isso acontece. E no banco de questões aí, pelo jeito, não é diferente. É tanta questão, 47 mil questões, não vai ser inédito. Tem muita questão que eu respondi ela mais de uma vez. Tem questão que eu respondi 6, 7, 8 vezes a mesma questão. Aí eu olhar, porque ela mostra, você errou a questão em tal data, errou em tal data, errou em tal data. Eu estava errando a questão 4 vezes seguida. Até que depois de um tempo eu começava a acertar a mesma questão 3 vezes seguida. Então, que tem muita questão que eu respondi mais de uma vez.
Aí depois de um tempo que eu via que eu estava acertando a questão várias vezes seguidas, eu ia excluir ela do meu banco de dados. E naturalmente essa questão aí poderia muito bem cair no concurso. Isso é uma questão. A maioria cai. Isso a é uma... maioria é repetida. Eles só mudam. A questão não é igual, mas o raciocínio é o mesmo, né? É o mesmo. E aí seria uma questão que naturalmente você erraria, mas de tanto você ter errado fazendo teste, treinando, fazendo, você acaba acertando. Então as pessoas que estudam para concurso, às vezes vê alguém fazendo uma nota de corte tão alta, mas precisa entender o histórico por trás disso. A gente treinou muito. A gente fez muita prova, a gente fez muitas questões e começa a chegar um momento a partir disso que as bancas do concurso não conseguem inventar roda. Não conseguem jogar na nossa prova questões tão elaborantes que fogem daquilo, tudo que nós enfrentamos lá atrás, que lá atrás nós fomos estabanados, ou erramos em outras provas, ou nos nossos bancos de questões. Chega um momento que a gente, só de ler a questão, a gente já sabe qual que é a alternativa sem terminar de ler, porque a gente já sabe o que o examinador está querendo. Isso é comum. Mas para isso acontecer, a gente tem que fazer... Você fez 20 mil questões para delegado, não foi isso? Foi. 47 mil para procurador, é isso. E eu zerei aqui nesses dados, não tá as questões de delegado. Porque na época que eu passei para delegado, eu emprestei esse site para minha esposa, eu acabei zerando. Tem um campo lá para você zerar as suas questões respondidas. Então ele não tá nesse índice aqui. Aí eu tava na PGE São Paulo, né? Isso. Aí por razões pessoais, eu acabei não prestando a PGE São Paulo, não deu certo. Mas eu estava estudando bastante. Falei, caramba, mas como eu já comecei a estudar para procurador, eu não vou parar, não. Porque eu vi que tinha muitas boas opções ali. Eu falei, qualquer coisa eu presto para PGMs de capital ou PGEs ali do estado, do lado do estado de São Paulo. Saiu algumas PGMs interessantes nessa época, mas eu acabei também não fazendo. Porque tinha algumas que eu queria fazer, algum concurso que eu queria muito, porque eu queria, esse concurso aqui vai ser o meu definitivo. Saiu Ribeirão Preto, Curitiba. Acho que Ribeirão Preto eu acabei me inscrevendo, mas não vim fazer a prova. Até que, no final do ano de 2019, saiu o edital da PGM Guarujá, que é a que eu estou, e da PGM de Santos. Eu falei, caramba, é esses lugares que eu quero, né? Porque eu sempre quis morar em Santos. Inclusive, eu falei no início que eu prestei concurso para a Guarda Municipal de Santos, né? Isso, falou. Aí eu falei, caramba, esse é o meu concurso, né? Eu vou poder continuar morando na praia, que lá eu morava em Fortaleza. Eu gosto muito de morar na praia. Vou estar mais próximo da minha família. É esse que eu quero. Meu time, eu sou torcedor do Santos. Vou em todo jogo. Vou poder ir no estádio. Comecei a estudar muito. Muito para esses dois concursos, PGM Santos e PGM Guarujá, que o edital era muito parecido. Era a mesma banca. Eu lembro que eu assisti a sua live, inclusive, falando do concurso. Na época eu tava... Essa live foi pela estratégia, né? Foi. Estratégia, que não tem problema de falar, né? Que eu dou aula na estratégia, e aí eu dou aula para os cursos de procuradoria. Eu lembro dessa live porque o estratégia sentiu que esse concurso estava tendo muita adesão de inscrições. Foi 4.500 inscritos para o concurso do Guarujá. E boa parte dessas pessoas compraram o curso de estratégia. Por quê? Você entrava no portal da transparência e você via que o salário estava acima da média dos brasileiros. Que nem você comentou aqui que você migrou para as procuradorias e quis deixar de ser delegado, para você poder sair do Ceará e voltar a ficar perto aqui da sua família, lá muito quente. Mas a questão financeira deve ter pesado, né? Eu não tenho problema nenhum de falar quanto é que a gente ganha, mas eu vou respeitar aqui a sua privacidade, porque o que eu ganho é o que você ganha, praticamente. Mas, assim, eu presumo que os nossos rendimentos na procuradoria é algumas vezes o salário de um delegado. Sei lá, 2, 3 vezes o salário de um delegado, deve ser mais ou menos isso. E isso é um peso relevante na hora de você migrar de uma carreira para outra. As pessoas, não, mas você saiu de delegado para procurador, qualquer coisa vai dar uma olhada lá no portal da transparência do Guarujá, e aí o pessoal vai entender por que eu decidi prestar o concurso. Eu vou mais além. Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Financeiramente, eu não sei como é que a gente adotaria uma outra carreira assim melhor do que a nossa. No Brasil, assim. Eu não troco o nosso cargo municipal por um estadual ou federal, porque eu acho que financeiramente não compensa. Aliás, eu passei em concursos públicos estaduais e federais e eu não acho que compense, por incrível que pareça, a remuneração de uma cidade do litoral de São Paulo, né? Você vê que a procuradoria do município do Guarujá financeiramente é muito valorizada. E quando a gente está falando de um cargo de delegado, a gente está falando o cargo de delegado já está acima da média dos brasileiros, o salário, não tem como.
já está acima da média. Mesmo assim, a gente está falando de uma remuneração que hoje, de procurador, é algumas vezes o salário de delegado, né? Um outro método que eu utilizava, que a gente estava falando de salário, agora eu lembrei, eu utilizei tanto para delegado quanto para procurador. Eu pegava um olerite de alguém da carreira e colava na parede lá do lado do meu estudo. Para delegado eu fiz isso, para procurador do Guarujá a mesma coisa, inclusive eu estou trabalhando lá com, não vou falar o nome dele. Com o dono do olerite, né? Com o dono do olerite, né? Quando ele falou o nome dele, meu nome é tal, é o dono do olerite que eu olhava, foi engraçado. Eu copiava, ficava ali, olhava toda manhã quando começava a estudar, pô, esse salário aqui Aí ele tinha até um abate-teto lá no mês, aí eu falei, caramba, esse cara tem bastante abate-teto, mas eu quero ter esse abate-teto também. Né? Foi engraçado. Aí, nessa época que eu estava estudando, ia ter a prova de Santos e do Guarujá, só que teve a pandemia, né? Teve a pandemia, eu lembro que eu perdi dinheiro de passagem, não consegui recuperar tudo, porque as empresas aéreas não devolveram tudo. Eu perdi bastante dinheiro, porque eles cancelaram a prova umas 2, 3 semanas. Aí eu estudando, durante a pandemia, eu não parei de estudar, não. Muita gente eu sei que parou, inclusive eu sei que eu continuei estudando, porque eu sabia que muita gente não ia mais estudar. Falei, uma hora, se eu sobreviver, eu vou fazer essa prova, e muita gente vai ficar pelo caminho, né? Foi uma tragédia mesmo, várias pessoas morreram, familiares e tal. Eu falei, eu vou continuar estudando, porque uma hora essa prova vai voltar. E eu estudando, mesmo trabalhando, e nessa época tinha um agravante, eu tinha filho já, né? Sim. Quando eu estudei para delegado, não tinha. Era eu, minha esposa e tal. Aí agora com o filho foi mais complicado, né? Porque o filho não entende. Às vezes, não, filho, eu tenho que estudar ali e tal. E eu tinha que... Como eu queria voltar, eu tinha que falar isso pro garoto, né? Aí foi difícil, às vezes, deixar de ficar com o filho, com a esposa, para estudar. Inclusive, eu guardava um tempo, né, para ficar com eles. Às vezes, por exemplo, 2 horas, ou 1 hora e pouquinho. Aí, se a gente estava assistindo um filme, por exemplo, eu sou meio disciplinado demais, até eu acho. Passou do horário que já deu, eu tenho que voltar lá. Eu parava o filme no meio do caminho, falando, na próxima pausa a gente continua assistindo o filme. Eu ia lá estudar. Nossa senhora, hein? Sou meio exagerado mesmo. Muito exagerado. Mas assim, fala um pouco mais aqui, como foi migrar de um concurso para delegado. Porque que acontece? É comum, muito comum, as pessoas estudarem para 2 concursos ou 3 ao mesmo tempo. É comum as pessoas entrarem num concurso que era escada e depois ir para o concurso fim que ela queria. É comum a pessoa sonhar com um concurso público para uma carreira e, como você mesmo disse, os sonhos mudam. E, de repente, nesse meio do caminho, o sonho mudou e ela começou a estudar para outra carreira. E você teve que adaptar seus estudos. Porque, apesar de você ser formado em Direito, para ser delegado tem que ser formado em Direito, e você ter passado para procurador, e procurador tem que ser formado em Direito, o Direito é muito amplo. E são estilos de provas diferentes. Você não estudou os 2 ao mesmo tempo. Acho que isso teria sido muito mais desafiador. Você ter que estudar para delegado e procurador ao mesmo tempo. É um leque de matérias muito grande. Não, você estudou para um, passou, teve um hiato aí que você parou de estudar para concurso e voltou do zero para uma outra carreira que não tem a prova, não tem quase afinidade nenhuma com a de delegado. Como você se sentiu nessa mudança aí? Explica um pouco para a galera. Teve bastante dificuldade, que, como eu já disse, as matérias eram bem diferentes. Mas eu sabia que a lógica ali era eu estudar o máximo que eu podia e responder bastante questões, que nem eu tinha feito para delegado, que ia dar certo. Aí, as 2 principais matérias que eu tive mais dificuldade foi tributário e financeiro, que eram matérias financeiro não teve para delegado e tributário teve bem uma coisa mais simples. E tributário e financeiro para procurador é muito importante. E ler aquelas leis, 4.320/64 e a outra lei de responsabilidade fiscal, e eu nunca tinha lido. Na faculdade a gente não tem direito financeiro. Foi outro desafio, ler as leis do direito financeiro para aprender o que estava escrito naquelas leis, que eram coisas que eu nunca vi. Mas foi isso, foi na repetição, respondendo questões, pegava a questão, copiava na lei o link, depois ia respondendo, que as coisas vão se repetindo. Com disciplina,
tudo dá certo. A pessoa faz repetição, repetição é o segredo. Concordo, também concordo. Porque é difícil realmente você ver alguém que sentou aí nessa cadeira aí como aprovado em concurso público e não ficou martelando ali o assunto até memorizar. Não tem jeito. É por isso que eu falo, a gente tem que ter um cronograma de estudos de evolução do edital, ir lá além das matérias do edital, e um outro cronograma de revisão. Por quê? Eu sempre falo, você está estudando para concurso não é quando você está tentando esgotar o edital, é quando você está revisando. É a revisão efetivamente que vai colocar você na aprovação. Se você não cuida da revisão, não vai ser aprovado no concurso. E a revisão tem a ver o quê? Com a repetição. Por quê? Porque a gente precisa memorizar. Mas você comentou aqui, vamos regredir um pouco no assunto. Você comentou que você mais 4 irmãos, certo? Seu pai e sua mãe, e você foi o primeiro servidor público aí. Como é que o seu ambiente familiar durante a sua preparação e após ela? Todo mundo sempre foi muito amistoso, as pessoas compreendiam. Como sua mãe se sentiu ali vendo você de repente se tornando um delegado? Eu sei porque eu venho de família pobre, né? E a gente que é pobre, a gente acha que as figuras mais importantes que podem aparecer na nossa frente é o Papa, é o presidente da República e é o delegado do bairro. Porque você pode ver, a pessoa humilde, quando ela tem um problema, talvez hoje tenha mudado com a realidade das defensorias que foram criadas. Mas quando a gente era mais jovem, quando a pessoa tem um problema, que ela entende de alguma maneira, menor que seja jurídico, não estou falando penal, jurídico, ela vai na delegacia. Então o delegado ele passa a ter uma figura importante na vida das comunidades, da vida das pessoas simples, porque enxergam ali uma figura importante, uma autoridade quase que inatingível, né? E de repente a sua mãe te viu como delegado. Conta para nós como é que foi essa situação da sua família, tanto durante a sua preparação, se acreditavam aí que nesse seu sonho, e depois aí quando viram o seu sonho sendo concretizado e tudo que aconteceu no seu ambiente familiar, porque o ambiente familiar muda, todo mundo que senta aí fala que alguma coisa aconteceu na família com toda essa mudança, quando vocês migram, né? Porque a maioria das pessoas que sentam aqui não tem uma tradição na família de darem para concurso. Normalmente elas são a porta de entrada para isso, e elas enxergam a mudança com muita clareza. Eu percebi isso na minha, eu não sei na sua como é que foi, mas eu tô te perguntando, quem sabe também tenha sido, né? Na minha família o pessoal nunca acreditou, não conhecia concurso público, né? Era mais aquela questão de arranjar um emprego e ficar trabalhando mesmo. Ninguém nem sabe, pensa que é fraude, não vou fazer porque é fraude, alguém já comprou a vaga. Só que aí eu consegui entrar, né? E por mais que, vamos dizer que tenha fraude, não vai ser todos os vagos, os cargos que é fraudado. Eu acho que tem pouco, mas se tem, não é todos os cargos que é comprado. Como eu fui trabalhar lá no Ceará, aí eu acabei, eles não tiveram muito esse contato comigo, né? Lá eu como delegado. Mas a minha mãe, de vez em quando, ia lá me visitar. E ela, é engraçado, né? Porque ela fala, não, filho, não fala pra ninguém, não, que você é delegado, que é policial, tal, porque é perigoso. Só que aí, pouco tempo depois, quando ela ia lá, tava todo mundo no prédio, sabendo que eu era delegado. Quem foi que contou? Né? Sua mãe contou aqui pra todo mundo que... Com orgulho, né? Aí Sim. vai contando, né? Não tem jeito não. Eu tenho uma tia que é assim, rapaz. Não conta pra ninguém, mas Eu vai sempre falei contando. pra ela, não conta essas coisas, não conta. Cara, vira e mexe, alguma amiga dela, agora menos, me ligava, mandava uma mensagem pedindo pra eu ver alguma coisa, porque ela tinha um processo onde eu era procurador, se não conseguia ver. Eu falei, caramba, até sei como é que a pessoa sabe, né? Minha tia sai contando pra todo mundo, né? É assim, a família é assim. Existem coisas que efetivamente é difícil pra quem tem orgulho de nós guardar segredo, né? E quer queira, quer não, não tem jeito. A gente que teve uma família mais humilde, uma origem mais simples, não dá pra falar que passar num concurso pra ganhar 20, 30, 40 mil fez mais que obrigação. Muito pelo contrário, você contrariou as estatísticas, né? E naturalmente quem nos ama acaba ficando extremamente orgulhoso. E o orgulho é externado desse jeito, né? Contando, não vou nem falar tirando vantagem em cima do... Contando que, cara, meu filho conseguiu, meu marido conseguiu, meu pai conseguiu, aqueles que, né, começaram depois. Já teve gente que sentou aqui e começou a estudar para concurso depois dos 50 anos. Então a pessoa que nos ama vê como um motivo de orgulho, falar, pô, meu pai conseguiu, meu marido conseguiu, meu filho conseguiu, meu irmão conseguiu. E pedir segredo para essas pessoas é uma missão quase que impossível, né? E aí, muito boa mesmo. Nessa época que eu estava estudando para procurador, o pessoal até vai achar que eu estou mentindo aqui, né? Que algumas coisas que acontecem aqui comigo. Eu estava estudando para o procurador do município de Santos do Guarujá.
Aí eu tinha o meu quartinho lá, já estava melhor, né? Não era aquela mesa mais de ferro e tal. Mas aí eu saí do meu quarto e fui no banheiro, que tinha um banheiro lá específico que eu usava no meu escritório de estudo. Lavei o rosto e tal. Aí depois que eu lavei o rosto, eu fui olhar no meu... Olhei assim no espelho e vi um negócio no meu olho. Parecia uma minhoca. Falei, pô, o que é isso aqui, né? Fiquei desesperado, tinha um negócio no olho ali, eu passei o dedo, não saía. Falei, vou no oftalmo, minha esposa foi comigo. Aí chegou lá, o oftalmo falou que aquilo, na verdade, não era uma minhoca, um bicho que nem eu estava pensando. Eram moscas volantes, que todo mundo tem no olho, só que a gente não enxerga. Só que às vezes a pessoa, por diversos motivos, pode ser diabetes, pode ser nervosismo, que eu acho que era o meu caso, né, que eu estava estudando muito, ela acaba vendo. Aí eu fiquei uma semana com aquele... que é tipo um negócio que fica mexendo assim no olho, que é tipo umas veinhas vermelhas. Nossa, que agonia. E acho que foi nervosismo de tanto estudar, né? Eu lembro que na época também eu fui pesquisar na internet. Ah, será que moscas volantes me dá direito à visão monocular para entrar nas vagas especiais, né? Você tava tão focado para concurso Eu já quis usar, já quis aquilo usar. no problema de saúde, você já viu uma vantagem naquilo pro já quis- concurso. Né? Mas aí depois de uma semana sumiu e eu continuei estudando. Mas é uma situação bem diferente mesmo, né? Parece história de pescador isso aí, né? Não é história de pescador, não. Mas olha só. 2 anos como soldado temporário. Aí você já estudava para concurso de uma certa maneira. Depois foram 7 anos de agente penitenciário, é isso? É. Depois 8 anos de delegado de polícia. 7, 8, 15 e 17. A gente está falando que o seu projeto concurso público começou e só chegou num ponto final 17 anos depois. Momentos de alegria, momentos de tristeza. Dos grandes problemas de questão para concurso público é o imediatismo, né? Você explicar para a pessoa que isso é um projeto de médio a longo prazo, às vezes é difícil. Mas às vezes a pessoa enxerga aqui, na vida e na experiência de quem nos traz a sua história, de que é possível você ser aprovado em menos tempo, mas um tempo maior às vezes é uma realidade. E essa realidade tem tropeços, momentos de alegria. Por quê? Você não ficou 17 anos no mesmo concurso, demorou 17 anos para passar no primeiro concurso. Você foi galgando. E aí, então, algo é muito evidente aqui, né? A sua característica é comum nos aprovados, que é não desistir. E você entendeu em algum momento que isso é um projeto de médio a longo prazo. Teve momentos aí nesses 17 anos que você parou de estudar. Quando você virou delegado, por exemplo, você comentou que parou de estudar. Então não foi 17 anos contínuo. Há baixos e altos e baixos, e dentre eles é um momento que você sucede um pouco nos estudos, mas os sonhos mudam e você acaba não se encontrando mais naquele cargo que você está e você volta a estudar para concurso. E você não desistiu num primeiro momento, né? Talvez você tenha desistido depois que você virou delegado. Você achou que estaria bom ali, foi pro Ceará. Era o meu sonho. Era o seu sonho, achou que desistiu eu ali e tal. razoavelmente bem. Sim. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta específica. Teve algum momento, não diante da aprovação de ter chegado no cargo do seu sonho, porque é fácil desistir, né? Eu acho que o termo nem é desistir, porque você alcançou o seu sonho. Então você precisa de um novo sonho para recomeçar e foi o que aconteceu. Mas antes da aprovação para delegado, teve algum momento que você pensou em desistir? Eu sempre acreditei no que eu ia conseguir. Eu nunca pensei em desistir, não. Falar, não, vou desistir, não. Tinha vezes que dava aquele desânimo e tal. E eu acho que eu nunca enxerguei realmente essa questão que não, vou demorar, vai ser a longo prazo. Eu acho que eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre fui meio imediato. Só que eu estudava tanto, porque para tentar encurtar esse prazo, né? Eu estudava. Não, no próximo eu passo, estudo. Só que aí eu nunca conseguia enxergar, só que o tempo ia passando, né? Eu sempre ia naquele imediatismo, só que naquele imediatismo que nunca acabava, né? Aí acabava virando a longo prazo. Mas eu nunca pensei em desistir, não. Eu sempre soube que era só uma questão de disciplina mesmo, estudar. Quem estuda mais consegue passar, né? Eu sempre estudava... Eu sempre parava... O pessoal, às vezes, eu deixava de ir de festa de Natal, Ano Novo, para ficar estudando, quando tinha edital, né? Quando tinha edital na praça, para delegado mesmo, na época que a prova foi em janeiro, eu com certeza não fui nem Ano Novo e nem
nem Natal, lugar nenhum, e fiquei estudando. E eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Sim. Não era porque eu era inteligente, é porque eu estava estudando muito. Tinha acabado de sair da faculdade, acabei a faculdade, no mês seguinte, eu passei no concurso de delegado. Foi com certeza porque eu ficava estudando que nem um maluco, né? Eu não sei se isso é bom, às vezes era melhor ter feito uma atividade física e tal, né? Às vezes eu acho que eu exagerava. Bom, mas Pouco. você reconhece isso, de certa forma deu certo. Realmente, no sentido geral, a gente fala para a pessoa ter outras atribuições, saber a hora de descansar, sempre ter cuidado do corpo, cuidar da atividade física, porque isso ajuda na mente, mas há casos e casos. E agora eu vou te fazer uma pergunta aqui que tem algo que você... eu vi que você até trouxe anotado umas coisinhas para você não esquecer, porque você queria ser Tem detalhista. muita coisa, né, para contar. Não Exatamente. Tem algo que você gostaria de falar aí que você não queria deixar de falar, alguma coisa aí que eu não te perguntei? Então, eu vou terminar a questão do estudo para concurso, né? Aí, em dezembro de 2021, eu fiquei em segundo na PGM Santos. E como o concurso já tinha ficado parado muito tempo, aí eu parei de estudar. Eu já tinha feito pouco tempo depois, eu fiquei em Guarujá e fiquei 15º. Que eu falei, pô, é uma classificação que pode ser que daqui, durante o prazo do concurso, vai dar certo também. Mas Santos já está certo, que eu estava dentro do número de vagas. Parei de estudar. Só que aí, eles resolveram não chamar. Eles foram chamar só em fevereiro agora de 2024. Sendo que o resultado final saiu em dezembro de 2021. Aí, nesse meio tempo, eu parei de estudar, né? E esse meio tempo é quase 3 anos, né? Parei de estudar e que a gente doido para voltar para São Paulo, só que aí eu parei de estudar, acabei não prestando os outros concursos. Aí só que nesse meio tempo saiu a autorização para o concurso da PGM São Paulo. E era um concurso que eu sempre quis prestar, né? Porque era um concurso de procuradoria ali, famosa e tal. Falei, pô, vou voltar a estudar, que vai ser a PGM São Paulo, o Santos está nesse vai e não vai aí. Aí eu resolvi voltar a estudar. Aí, quando saiu a autorização, pouco tempo depois, saiu o edital da PGE Santa Catarina. Aí eu falei, caramba, acho que vou fazer, né? Já fica ali um pouco mais perto do estado de São Paulo. Fiz um estudo forte para a PGE Santa Catarina. Aí, uns 20 dias antes de eu ir fazer a prova objetiva, eu estava até no trabalho nesse dia, lá no plantão, a minha esposa me fez um vídeo chamada. Aí ela... acho que mostrou lá o exame de gravidez que tinha dado positivo, né? Eu falei, pô, agora vai ser complicado, né? Eu estudar para concurso com... A gente até tinha planejado de ter esse segundo filho, só que foi muito rápido. A gente planejou e já aconteceu. Aí eu falei, pô, vai ser complicado agora, né? Só que ela me apoiou, falou, não, vai lá e faz a prova, já tinha até comprado a passagem. Aí eu fui, fiz a prova da PGE Santa Catarina, primeira fase, tirei a nota de corte, fiquei lá, fui convocado para a segunda fase. Só que aí eu resolvi parar, porque como minha esposa estava grávida, e eu, como já contei as histórias aqui, eu sou muito focado no concurso, eu não ia conseguir dividir. Aí a minha filha ia nascer, aí eu falei, não vou estudar mais para concurso não, vou esperar Santos e Guarujá sair mesmo a convocação. Aí foi aí que eu parei de estudar. Quando a minha filha nasceu, eu desisti. Falei, vou esperar Santos chamar. Foi aí que eu parei. É interessante. Pô, ao longo da história aqui, você sempre cita a sua esposa. Pelo jeito, ela foi uma parceiraça na sua vida, né? Gisele, minha esposa, te amo, amor, quando você vê esse vídeo aí. Tá certo. Já tá certo. Já faz o marketing aqui, já, porque a mulher não pode ficar sem a declaração. E... bom, acho que nós falamos bastante aqui sobre você, falamos bastante sobre sua trajetória. Eu tinha certeza. Quando eu comecei o vídeo aqui, pessoal, já sabia que hoje vocês iam ver uma história única aqui. O Vasconcelos, Roberto no passado e Vasconcelos hoje, né? Porque não é que ele mudou de nome, não. É sempre foi o nome dele, Roberto Vasconcelos. É que são fases da vida. Né? A gente chama lá na Procuradoria de Vasconcelos, tinha certeza que hoje ia dar aqui, trazer uma declaração aqui que a gente não ia conseguir esquecer. Realmente, uma pessoa que se dedicou ao concurso esperando mudar de vida. Como ele disse aqui agora há pouco, isso para mim foi marcante. Ele sempre resolveu os problemas deles, não para concurso. E, de fato, isso aconteceu, né? Foram algumas aprovações, outras reprovações, aprovações, reprovações, mas, no geral, as coisas na vida dele aconteceram, né?
por conta dos concursos. Eu sabia que aqui hoje ia trazer uma história muito legal. Mais uma vez eu agradeço. Mas antes de nós encerrarmos aqui, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse um recado para quem está se preparando no concurso. Para quem hoje está vivendo o que você viveu ontem. Qual que é a dica que você dá? Muita disciplina. Disciplina, você vai superar o mais inteligente, aquele que estudou na escola particular. Eu estudei na escola pública, não vou conseguir. Hoje em dia tem internet, não tem mais desculpa. A disciplina, que se você estudar mais com aquela pessoa que está na sua frente, você vai ultrapassar ele. Entendeu? Tá certo, Vasconcelos. Obrigado aqui, mais uma vez aqui. Muito obrigado mesmo pela sua participação, por ter vindo, por ter aceitado aqui participar desse projeto. Eu sei que sair de lá da Baixada, da praia, que eu sei que você gosta de andar na orla, gosta de ficar perto da praia, para vir participar do podcast, pode, num primeiro momento, não ser um dos melhores convites. Mas eu tenho certeza aí que você curtiu esse bate-papo e você vai ajudar muitas pessoas, porque quem assiste o nosso podcast sempre fica lisonjeado. Deixa eu falar mais uma coisa. Quando Pode eu parei falar. de estudar para concurso, uma das coisas que eu comecei a fazer, até olhei aqui, ó, eu me inscrevi no Como Eu Passei Olha. em fevereiro de 2023. Eu ficava assistindo vários vídeos, inclusive eu assisti o vídeo que o Anderson entrevista o Rogério e tal. Aí eu falei, e o Anderson, nos finais do vídeo, ele falava: se você é concursado, quer contar a sua história e tal. Aí eu falei, caramba, quando eu for para São Paulo, eu vou mandar uma mensagem para ele para eu ir. Aí esses dias eu tava lá no café, vamos lá no Como Eu Passei? Aí você me chamou. Foi exatamente isso, né? A gente tava tomando um café lá, aí conversando com o Vasconcelos. Vasconcelos, pô, tua história é legal. Eu não ouvi muito, confesso que eu não ouvi muito, pessoal. A gente tava ali no café, depois do almoço, e, cara, trabalhar perto da praia é trágico. A gente vai, come um peixinho, aí demora pra voltar pro trabalho. Então a hora do café é o momento que a gente termina rápido, né? Então a gente foi lá e tomou um café. Eu falei, pô, vamos participar lá do podcast. Lá bem que combinei com o Igor ali rapidinho, pelo WhatsApp marquei a data, mas aí, efetivamente, eu não sabia dessa história de que você já acompanhava o canal. Você viu a data, né? Vi a data, rapaz. Faz anos já que você acompanha o canal. Foi 2020, De fevereiro de 2023. 2023, vai fazer 2 anos já que Eu acho acompanha que o canal. fazia pouco tempo que tinha começado o canal. Você vê que o mundo dá voltas aí? Você conspira e o mundo faz acontecer. Aconteceu. Você não do jeito que eu planejei, mas você estava aconteceu. acompanhando o podcast e agora a gente trabalha juntos aqui, eu e você. É. Bacana, bacana. Vasconcelos, obrigado mais uma vez aqui pela participação. Fico muito feliz aqui, de verdade, aqui mesmo, por você ter aceitado. Cara, sucesso hoje e sempre. E a gente vai ter que aguentar um ao outro aqui por algumas décadas, né? Eu não sei se quando que você se aposenta, mas aparentemente a gente vai trabalhar junto aí por uns 20 anos ainda. Muito feliz aí de você ter chegado no nosso trabalho. Nós estamos trabalhando juntos, viu, pessoal? Não faz tanto tempo, não faz nem 2 meses ou 3 meses, né? Eu iniciei o exercício 14 de agosto, agora desse ano. 14 de agosto. Nós estamos em outubro. 2 meses e meio. Mas... começamos agora. A gente é de prédios diferentes, eu quase não vejo Vasconcelos. Eu vejo mais andando na rua e algum almoço ou outro, né? Mas aí, ao longo do tempo, muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí. Obrigado, viu, Vasconcelos? Sucesso hoje e sempre aí. E eu espero que você continue assistindo o podcast. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser campeão de audiência, viu? Vamos ver. Tá certo, então. Perfeito, então.